no direito penal. Deixa eu só confirmar aqui se o YouTube aqui realmente já está ok, ok online. Obrigado. A gente poder... Tem uma quantidade de lives agora para tudo que é lugar, né? Sim, tem muitas, né? Eu acompanhei vários do doutor e foram realmente... Eu devo ter feito umas 20, viu? Sim. Nesses últimos dias aí. É muita coisa. E tem bastante, mas é uma ferramenta muito boa, né? Facilita muito a comunicação. Vamos lá. Então, primeiramente, doutor César Roberto Bittencourt, quero agradecer ao doutor por ter aceitado esse convite aqui da Abracrim e poder falar conosco. A Abracrim aqui do Espírito Santo, que está sob a presidência do doutor Homero Mafra, né? E ele tem Querido sempre amigo dado Homero, a carta branca. Homero, grande doutor Homero. E eles têm dado carta branca para nós podermos realizar os eventos. Isso é muito bom. E a Abracrim Espírito Santo tem realizado diversos eventos. Já realizou alguns webinars. Esse aqui está sendo o terceiro ou quarto webinar que nós estamos fazendo. Teve de habeas corpus, processo penal, esse é o quarto. E nós vamos ter ainda outros mais para frente, certo? E em nome da Abracrim, eu vou passar a palavra em nome da diretoria da Abracrim, vou passar a palavra para o doutor João para fazer apenas as considerações iniciais, para depois a gente tocar o barco para poder falar sobre realmente o nosso tema de hoje, que é os reflexos do pacote anticrime no direito penal. Com a palavra, doutor João. Obrigado, doutor Davi. Saúdo aqui o nosso mestre, doutor César Roberto Bittencourt, o qual eu pessoalmente admiro, leio vorazmente, né? Eu tenho como referência na minha jornada na advocacia criminal, né? Em nome do nosso presidente, Homero Mafra, eu quero agradecer a disponibilidade do doutor por estar conosco nesse dia, dispondo do seu tempo, do seu conhecimento, para nos fortalecer ainda mais com conteúdos maravilhosos, certos que iremos desfrutar e beber do conhecimento do doutor. Saúdo também a todos os associados, aos estudantes de direito, a quem estiver nos assistindo nesse momento, que papel e caneta é melhor do que uma mente afiada. Anotem tudo. Se o doutor César fizer coffee, anota o coffee, eu tenho certeza que é importante. Grande abraço, bom webinar para todos. Muito obrigado, João, muito obrigado. Doutor César, antes de já passando a palavra para o doutor, eu vou fazer o primeiro questionamento em relação a essas mudanças que nós tivemos, muitas extremamente significativas. Direito penal, apesar não foi alterado tanto quanto o processo penal, mas teve mudanças muito importantes para o dia a dia do advogado. E a primeira mudança assim, que eu posso citar aqui é em relação ao artigo 25, a legítima defesa. Qual a importância que o doutor enxerga nessa mudança, nessa alteração realizada no artigo 25, na legítima defesa? Está com a palavra o doutor César Roberto Bittencourt. Inicialmente, o nosso cumprimento a todos, o nosso presidente, o doutor Homero Mafra, sumido, só aparece nas horas boas, viu? Cumprimentá-los, cumprimentar vocês, Davi, João, a Abracrim do Espírito Santo, a satisfação que eu tenho para falar para a Vitória, para o Espírito Santo, para os capixabas. Aliás, um lugar que eu fiz muita palestra lá final da década de 90, virado do ano ali, nas universidades, nos cursos preparatórios, enfim, que é uma belíssima cidade. Capixaba é algo especial, não só porque o Roberto Carlos nasceu aí, né? Mas então, alegria para mim conversar com vocês. Iniciando com a primeira alteração do Código na ordem sequencial dos números, né? Eu acho, em termos de legítima defesa, acrescentado para o parágrafo único no artigo 25, que se trata de uma norma desnecessária, inócua, supérflua e absolutamente inútil. Diria, portanto, sem sentido. Por quê? Porque chove na molhada. Trazer uma definição específica, o especial,
para alguém, para um determinado segmento da sociedade, não tem o menor sentido. Por quê? Eu digo que a previsão lá do artigo 25 do Código Penal, que define a legítima defesa, ela é universal, ela é abrangente, universal no sentido de contemplar todas as hipóteses possíveis de legítima defesa pela forma que foi narrado. Considera legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, se refere injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outro. Ficou alguém fora? Não. O próprio cidadão que é o agredido e qualquer outra pessoa. Aliás, eu defendo legítima defesa até dos animais. Se você observar os limites do meio necessário e do uso moderado, você tem liberdade para agir em legítima defesa até do direito de qualquer ser vivo. Por exemplo, tem esses tombados, né? Monumentos, coisas. Você tem que fazer a defesa. Portanto, exagerando na exposição, né? Só para dizer que não existe a necessidade de uma legítima defesa para determinado segmento ou para determinado contexto social. Não. Por quê? Ora, se eu posso fazer a legítima defesa própria ou de outrem, é do terceiro, seja ou não agente de segurança. Digo, o terceiro, alguém, qualquer do povo, que se encontrar nas mesmas circunstâncias desse agente de segurança, também agirá em legítima defesa. O importante, mais do que o contexto, mais do que o segmento social, no caso das forças de segurança, são os elementos, os requisitos constitutivos da legítima defesa, desse próprio instituto. Por isso, já se fala em algum lugar, pelo menos os professores, alguns lá de São Paulo, me falou o Rogério Santos, estão falando em legítima defesa especial e genérica, ou específica e genérica. Então, não tem o menor sentido. Eu não gosto dessas invencionistas de teorias disso, teoria daquilo. Ora, legítima defesa é uma só. Ela tem próprio de terceiro. O resto é invencionice. Não tem o menor sentido, não tem nenhum significado, nenhuma utilidade, não somou nada. Choveu no molhado. Mas ela traz uma mensagem, uma subliminar, uma mensagem para levar, de repente, para os agentes de segurança, que aí, para mim, agentes de segurança não são só os próprios, mas todos que trabalham nessa atividade de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, Polícia do Legislativo, do Judiciário, enfim, todo esse pessoal que trabalha nessa área fazem parte dos agentes de segurança. Pois, de qualquer forma, a licença subliminar que eu falei é que parece que dá uma impressão para o agente de segurança que ele está mais autorizado, tem mais liberdade de ação, pode exagerar, pode abusar, como se fosse necessário, né? Então, e, na verdade, não é nada disso, até porque a própria previsão diz observados os requisitos do caput, ou seja, tem que observar todos esses requisitos do caput, que nós estamos conhecendo, estamos acostumados, e mais as circunstâncias de se tratar de um agente de uma vítima naquelas circunstâncias de crime. Pois, olha, então, eu acho que, na verdade, se trataria, se quiserem qualificar, tipificar, enumerar, de uma subespécie de legítima defesa. Absolutamente sem sentido. Fora esse aspecto de imaginar que precisa para alguém, eu tenho medo que, simplesmente, a partir daí, o agente de segurança comece a atirar de plano. Nem verifique, não toma nenhuma cautela para fazer, como, por exemplo, aconteceu aquele episódio lá, um sequestro num coletivo lá na ponte do Rio Niterói, alguns meses atrás. Então, a polícia fez como sempre fazia, como sempre fez, histórica. Tem agentes muito qualificados na Polícia Civil, na Polícia Militar, para tratar desses assuntos. E, normalmente, é um oficial até que comanda esse grupamento. Pois bem, chamaram as autoridades, chamaram os policiais, cercaram todo, esgotaram a tentativa dos indivíduos de entregar, da possibilidade, pode ser o que ele estava reivindicando, e chegou um momento de exaustão, o comandante, que tem a palavra final, pegou e deu o sinal para o sniper e deu um tiro. Um tiro só, fatal, acabou. Mas, então, o importante é que você tenha a presença, o sentimento da necessidade do uso do meio adequado, e assim mesmo, moderadamente. Então, ali, por exemplo, se viesse da forma como está agora, o cara já chegava atirando. E não é assim. Você tem que preservar não só a vida das outras pessoas, da própria vítima em específico, né, em especial, e do cidadão, o próprio criminoso, o próprio cidadão que está ameaçando. Então, essa é a obrigação do Estado, é a obrigação das forças de segurança do Estado, de ter
cautela, ter controle. Então, por isso, a meu juízo, ele só trouxe um complicador. Ela tem uma vantagem, que é ter afastado da idiotice que trazia aquele projeto anticrime da rua, lá que eles votaram na rua, né? Uma urna para 2 milhões de pessoas votar em branco, sem saber o quê? Contra a corrupção. Todos nós somos contra a corrupção. Alguém é a favor? Não. A menos os corruptos. Fora os corruptos. Então, 200 milhões de brasileiros, e não apenas aqueles 2 milhões que assinaram, somos contra a corrupção, queremos combater eficazmente a corrupção. É assim. Ninguém é mais honesto do que eu, que você. Nós queremos o combate. Agora, queremos que o indivíduo também tenha o direito de se defender. Nós vivemos num Estado democrático de direito. É isso. Esse respeito, esse limite tem que haver em qualquer circunstância. Então, essa previsão de legítima defesa, claro, é resultado de uma negociação do Congresso Nacional. Tiveram que, sempre tem que ter, tem grupos de todos os lados. Então, as instituições, as associações são muito fortes hoje em dia. E todo mundo parte para cima do Congresso. Então, lá eles têm que dar uma peneirada, né, para verificar o que sobra, qual é o menos pior. E que sobrou como menos pior essa redação. Então, na realidade, eu até nem culpo o Congresso Nacional por isso, pela desnecessidade. É que ele tinha que dar uma resposta. E dentro da resposta, diante da pressão, eu acho que eles não foram tão infelizes, não. Eu não gosto do texto, acho desnecessário, acho inútil, mas não ocupa, também não é muito tempo. Então, a gente ocupa 1 ou 2 páginas para comentar ele, dizer que ele não presta, não serve para nada, não tem problema nenhum. Mas o Congresso desenvolveu o papel dele que precisava fazer, né? Porque as pressões eram muito grandes e tiveram a coragem. Então, nesse ponto, tem que cumprimentar o Congresso Nacional, as lideranças do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, porque conseguiram negociar e afastar aquela monstruosidade que era aquele tipo que eles traziam no texto lá. Felizmente, apodrecia, desmelhorado, virou pó, aquele projeto lá da rua. Sim. Então, acho esse sentido. Eu concordo plenamente com o doutor, e já era construção jurisprudencial, né? Não havia necessidade nenhuma dessa mudança. Não tem sentido, né? E, dando continuidade, né, vamos para o próximo tópico, que é sobre também uma situação que, a meu ver, quero ouvir muito a opinião do doutor em relação a este ponto, que é qual o significado para o aumento do limite da pena, né, para 40 anos, né, o máximo de 40 anos, após 30 anos da Constituição Federal, que era... após os 30 anos da Constituição Federal, que sempre colocou o limite de 30 anos, e agora, de repente, muda para 40. Qual a opinião do doutor? Qual a importância, qual o significado disso para nós? Pois, sabe, Davi, eu vou mais longe. Além desses 30 anos da Constituição, eu digo que, na realidade, essa previsão legal tem 80 anos. Ela está desde o Código de 1940. Nós temos E, aliás, não se questionou isso, não havia essa necessidade. É um aproveitamento, é um oportunismo. Por quê? Na realidade, o que levou ao aumento, aproveitar a oportunidade para elevar esse aumento de pena de cumprimento de 30 para 40, não foi pouca coisa, foi 1/3. Elevaram 1/3 da pena prevista, que era 30, 1/3 mais 10, são 40 anos. E o fundamento invocado foi a previsão do IBGE, que é só uma estimativa, é só uma previsão que pode não se consumar, não se concretizar, que o cidadão brasileiro está vivendo mais, está tendo essa possibilidade de mais longevidade. Bom, como ele pode viver mais, então ele pode ficar mais tempo na prisão. Raciocínio idiota, né? Sem sentido. Desculpa alguns adjetivos aí, não deveria dar, né? Eu não escrevo meus livros idiota, mas eu só penso. Sem sentido, sem significado. Veja o seguinte, porque, na realidade, claro, quando a gente fala de improviso, diz bobagem. O ministro da Educação dá exemplo, né? Dá mau exemplo. Mas, de qualquer forma, eu estava dizendo que essa elevação foi invocado esse fundamento absolutamente desnecessário, sem sentido. Pelo contrário, ao contrário, além desse aspecto que o IBGE trouxe, ele não trouxe um aspecto do sistema prisional brasileiro, do caos que é, da imundície que é, da impossibilidade de alguém se recuperar lá dentro, da possibilidade do indivíduo que for mandado para se transformar num grande criminoso, mais militantes de facções criminosas. Ele teria que ter verificado também esse aspecto. Mas, aliás, o cidadão ficou lá no Ministério da Justiça 1 ano e meio e não fez nada, absolutamente nada para melhorar as prisões. Pelo contrário, nesses últimos meses, aí no final do ano passado, começo desse ano, já tiveram rebeliões do Amazonas, Pará,
Maranhão, Ceará, morreram mais de 200 pessoas. Mais de 200 foram assassinados entre eles. E o que fez o sujeito? Nada. Quem é o responsável pela segurança do sistema penitenciário nacional? O Ministério da Justiça. Quem cuida disso é o ministro da Justiça, ou pelo menos deveria cuidar. Quer dizer, não fizeram nada, absolutamente nada, a não ser querer aumentar penas, como este caso e como outras leis que vieram por aí. O que acontece? Hoje, no meu sentimento pessoal, você verifica que a evolução dos fatos, da tecnologia, da ciência, é uma velocidade absurda, instantânea, coisa assim. Se você ficar 5 anos fora de órbita, vai para o espaço, volta 5 anos e vai, errei o planeta, porque muda tudo. É muito rápido, coisa de 5, 10 anos. Você imagina 40 anos. Eu lembro sempre de um episódio, eu li num livro a respeito da Segunda Guerra Mundial, que um soldado japonês se perdeu na mata. Se perdeu, efetivamente, ficou perdido 30 anos. Ele foi recuperado depois de 30 anos. Quando desembarcou em Tóquio, ele olhou aquele mundo e disse: escuta, mas a gente não perdeu a guerra? O que é isso aqui? Porque 30 anos naquela época, lá no século passado, de 1945, 46, por ali, período que deve ter se perdido, voltou em 75. Era uma transformação absurda. Hoje em dia, a velocidade é 26 mil vezes maior. Se você ficar fora 10 anos, 5 anos, já estará a tecnologia. Nós estamos fazendo, quantos anos nós temos aqui? 5 anos não tinha nada disso. Nada. Você imagina, então, tira o indivíduo para 30, 40 anos fora. Ele volta com outra sociedade. Vai recuperar para quem? Não tem o que recuperar. Então, eu digo que esta velocidade, eu fiz um comentário que eu fiz há uns 10 anos atrás, esta velocidade da transformação social, sociológica, tudo tecnológica, todas essas transformações, deveria reduzir a pena. Porque hoje ficar 5 anos preso equivale aos 30 que o japonês ficou lá em meados do século passado. Então, eu teria que ter esse sentido. Mas o que importa para os alunos que estão aí nos ouvindo? Isso aí é um comentário para quem vai responder, fazer uma dissertação a respeito de uma prova de concurso, ou fazer uma questão dissertativa. Pois bem, o que importa é o seguinte: para mim é um absurdo, é desumano, é imoral, é antiético, é tudo que você tem para adjetivar. Mas tem uma coisa, é lei. Então, para o estudante, para o aluno que vai para o concurso, tem que saber quando vale. Retroage? Não retroage? A partir de quando isso aqui pode entrar em vigor? A meu juízo, pena é material. Aumento de pena é material. Quantidade de pena é material. Diminuição de pena é material. Ou seja, faz parte do direito penal repressivo. Está lá no artigo 75 do Código Penal. E tem em todos os artigos. Então, isso não é instituto processual. E como instituto penal material mais grave, não retroage. Então, para os alunos, só pode viger a partir do dia 24 de janeiro, quando entrou em vigor. 23, eu acho que foi o último dia da Caixa Lércio. Então, o importante é saber, é isso. Fatos cometidos antes, não importa se estão em primeiro grau, se estão em segundo grau, se não chegaram até a justiça, não tem a menor importância. Todos os fatos acontecidos até o dia 23 de janeiro não pode ser aplicado esse aumento de pena. Eu acho que para o estudante importa isso. O resto é só para dissertar em questões discursivas, dissertativas, etc., nos concursos. Uhum. Na minha avaliação. Uhum. Tem uma pergunta, doutor, em relação a este tema, então vou passar agora a pergunta, tá? Pergunta que foi feita aqui é o seguinte, em relação ao parágrafo 2º, foi até o doutor João que perguntou aqui, em relação ao parágrafo 2º de 75. O questionamento dele é: a pessoa praticou o crime. Interessante. Praticou o crime lá na vigência da lei dos 30 anos, tem esse limite, começou a cumprir pena, e aí, após o início do cumprimento da pena, deixa eu ver se é isso mesmo, tá, João? Qualquer coisa você me avisa aí. Ao iniciar o cumprimento da pena, ele comete um novo crime. Aí vai fazer uma nova unificação. Esta nova unificação segue os 40 anos? Boa pergunta. Depende se for um crime continuado ou não. Se for um novo crime material, simplesmente, eu acho que tem um complicador aí. Em primeiro lugar, nós temos que, para esse crime, ele vai ter uma pena independente e, nesse crime, ele terá a aplicação desse limite até 40 anos. Mas ele tem uma unificação para fazer. De qualquer forma, veja o seguinte: se eu tiver crime condenado antes da vigência dessa lei, há 40, 50 anos, o limite para cumprir é 30 anos. A partir de agora, a partir dali para cá, o limite para cumprir aquele é 40 anos.
mas também tem 40 anos antes, 30 anos antes, 40 anos depois. Ele está cumprindo e comete outro crime. De qualquer forma, ele vai aplicar esta pena. E vão ter que fazer uma unificação que não pode ultrapassar o limite de 30. Mas agora já é de 40. Eu acho que nessa hipótese de fazer essa unificação não pode passar dos 30. Mas tem uma outra pergunta que seria interessante para fazer aqui, é a respeito do seguinte: 40 anos é o limite de pena para cumprir. Mas e os benefícios? E a progressão do regime? E as saídas temporárias, etc. Aqueles chamados benefícios do condenado, que eu não chamo, eles chamam benefício, eu chamo de direito. É o direito do apenado, é o direito do condenado. Como é que se faz? Veja a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vem e diz, olha, esse limite de 30 anos, agora o de 40, é apenas para o cumprimento de pena. Só, que não pode ficar mais do que isso. Mas a conquista dos outros benefícios não se conta em cima desse limite de 30 ou de 40 agora, mas da quantidade de pena aplicada. Eu acho uma aberração a interpretação do Supremo, com todo o respeito que me merece, eu acho que é uma forma de negar o direito aos benefícios. Por quê? Se eu tenho 40, se eu tivesse antes lá, em vez de 30 anos, tivesse 40 anos, eu criaria um obstáculo muito grande para o indivíduo, de 40 só. Mas e os caras que têm 80, 100? E o Cabral, quando é que ele vai ter algum benefício? Tem 200 anos. Como se o cidadão pudesse voltar para cumprir o resto da pena, né? Então, eu acho que é importante essa coisa, esse aspecto, e acho que o Supremo Tribunal Federal terá que revisar esse seu entendimento. Eu, claro, não tem outro jeito, o Supremo, com todo respeito, né, e com todo direito, e que define o caminho e a orientação. Então, eu sempre achei esse entendimento do Supremo absolutamente equivocado. Mas isso é o achismo, né? É a minha interpretação. Agora, com essa elevação para 40 anos, seguramente deve ter ministros lá sensíveis. Tem que ter uma sensibilidade no trato com o direito penal. O direito penal não é só repressão, é o direito penal de garantia também, é o direito penal de proteção de toda a sociedade. Mas aqueles indivíduos que vão para lá também precisam ter a oportunidade, a possibilidade, porque eles têm a finalidade da pena é para ressocializar, é para recuperar e devolver o indivíduo melhor do que entrou, que é uma utopia, né? Principalmente no Brasil. Então, é preciso que, pelo menos, tenha uma revisão melhor, mais adequada, mais ponderada, mais equilibrada, enfim, que para dizer, olha, 40 anos, você vai querer ainda que vai buscar os benefícios lá numa totalidade que hoje virou mania, pedir pena máxima. Isso é só para inglês ver. Quando pede pena máxima, é que o titular da ação penal quer aparecer. Ele sabe que não se aplica a pena máxima assim. Você vai ter que fazer a dosimetria, fazer o cálculo da pena, lá de acordo com o artigo 68, 59, 68 do Código Penal. Por aí. Mas é muita coisa para você falar. Você quer falar um monte de coisa, né? Sim, ao mesmo tempo. Sim. São muitos assuntos. Só apenas comunicar aqui, quem está nos assistindo lá no YouTube, quem tiver perguntas, podem fazer lá no chat do YouTube, que a gente vai acompanhar aqui, vai ler e vai passar para o doutor César Roberto Bittencourt. Vamos para o próximo tema, doutor? Vamos embora. A execução da pena de multa, né? Que estava até em discussão numa ADI, e aí agora ali o pacote anticrime trouxe essa questão da execução da pena de multa, que passou, na minha opinião, é um tema muito interessante, né? E aí eu gostaria que o doutor pudesse falar um pouco deste tema, da pena de multa, da mudança no artigo 51. Sabe falar desse tema, eu gosto, né? É bom fazer uma palestra só sobre isso, né? Porque, de repente, né? A reforma penal foi um marco no nosso direito penal. A reforma penal é 84, que entrou em vigor 1º de janeiro de 85. Mas, enfim, essa reforma penal de 84 reformulou a aplicação de pena, né? Que era aquele lá de tanto a tantos mil reais lá no Código Penal, de acordo com cada crime. Ela alterou e voltou a adotar o sistema de as-multas, que é genuinamente brasileiro, ao contrário do que se falou pelo Brasil aí décadas. Na realidade, o Código Penal do Império, de 1930, diz lá no artigo 55, adotou o sistema de a-multa. E quando falam que é nórdico, estão equivocados, porque o projeto nórdico que eles falam é de Tirhan, de 1916, quer dizer, quase um século depois que estava no nosso Código Penal. Então, não dá para negar a paternidade disso, é nossa. Pois bem, ali, então, a aplicação da pena de multa, com a Lei 9.268, criou um horror nesse país, um caos, verdadeiro caos. Por quê? Essa Lei 9.268 é de 96, se não me engano,
96, sim. Bom, e aí ela vem e diz que a pena de multa transitada em julgado será considerada dívida de valor e tem que observar as normas relativas à dívida ativa, inclusive as causas suspensivas e interruptivas de prescrição. A partir daí, como o Ministério Público não estava muito afim de executar aquelas peninhas lá de nada, de multa, misérias, né? Então, tem gente muito qualificada, muito preparada no Ministério Público, né? Claro, eu tive lá também, participei de lá, né? Mas não é só por isso. Viu? Na verdade, então, não, dívida de valor é um problema da Fazenda Pública. E aí começaram a criar teorias de todo jeito. Dívida da Fazenda Pública, tem que escrever em dívida ativa e vai para lá. Aliás, eu sempre combati isso, dizendo o STJ chegou até a editar uma súmula, procurar ter uma súmula do STJ, dizendo que era na Fazenda Pública. O Supremo Tribunal Federal depois deu uma melhorada, enfim, mas também era na mesma linha. O que acontece? E mais, dívida pública e inscrita em dívida ativa. Ora, por que se escreve alguma coisa em dívida ativa? O crédito, tributário, não é falar. Por quê? Porque para cobrar, para executar em juízo, ou você faz um processo de conhecimento longo para depois pegar uma sentença, e os títulos de crédito. Porque você só executa no judiciário título judicial, que é a sentença, ou extrajudicial, que são os títulos de crédito, enfim, qualquer outro tipo de contrato. Então, você vai para lá buscar a inscrição em dívida ativa, por quê? Porque você não pode cobrar, não pode executar o débito tributário. Senão você vai ter que entrar com um processo de conhecimento para pegar lá no final uma sentença para poder executar. Então, simplifica e inscreve em dívida ativa. É só por isso a função da dívida ativa é para criar um título possível e passível de execução. Pega a certidão da dívida ativa e executa. Bom. Ora, e qual é o sentido de eu tendo um título judicial, que é a sentença condenatória, eu vou buscar lá no título da dívida ativa um título extrajudicial de menor valor? Nunca pararam para pensar? Por quê? Não tem nenhum significado, nenhum sentido a não ser esse. Então, finalmente, mais do que isso, eu procurei o procurador da Fazenda, que é quem tem legitimidade para escrever em dívida ativa, o procurador da Fazenda. Bom, daí ele diz, olha, eu não tenho legitimidade para fazer. Por quê? Porque eu tenho um elenco na lei exaustivo. Não sobra espaço. E nesse elenco não está multa penal. Não tem, não posso fazer. E mais, pois bem, então isso aí pelo menos veio tranquilizar. É competência da Justiça Criminal e ponto final. Diz, pois bem, agora então, mas não é simplesmente eu diz, olha, condenou, intima o seu réu, tem 10 dias para pagar. Não é isso. Esse prazo de 10 dias lá no Código Penal é só para pagamento espontâneo, voluntário. Porque a LEP prevê lá no artigo 164 até 169 o processo e o procedimento de execução da pena de multa. É assim que faz. Semelhante à prisão do Código de Processo Civil. Tu tem um título de crédito, vai lá fazer a petição inicial, pede para citar o fulano devedor para pagar em 10 dias ou nomear bens a penhora. É esse o procedimento. É mais complicado? É mais garantista? É, mas é lei. Então, não pode o Ministério Público para executar a pena de multa. Ele pega e diz, excelência, requer que você cite o réu, intime o réu para pagar em 10 dias. Negativo. Tem um procedimento, é um processo de execução, como qualquer execução da justiça. Então, esse é o problema. Daí nós temos um problema. Agora tem penas milionárias, né? Agora tem interesse do Ministério Público. Mas sim, já me perguntaram, mas e essa sentença pequenininha? Dá para mandar para a Receita Federal, para a Justiça, para a Vara da Fazenda? E por quê? Porque o Ministério Público tem muito trabalho? Tem muito. E tem mais, eles querem mais ainda. Mas e a Vara da Fazenda não tem? Claro que tem. Então, não é isso de ter ou não ter trabalho, de ter mais ou menos trabalho. A questão é de competência. É lei. Esse Estado, esse país tem que obedecer a lei, tem que cumprir a lei, principalmente o fiscal da lei. Então, ele tem que executar nos termos da lei de execução penal. Pois bem, mas agora o Rogério está dizendo, mas e aquele que for menor valor? For insignificante, dá para mandar? O pessoal aqui, o Ministério Público está sustentando isso. Negativo. Quem é o titular? É o juiz da vara de execução penal. É lá que tem que ser feito. A lei diz claramente, não diz se a pena for grande ou pequena, não faz a menor diferença. Então,
Não pode o Ministério Público, não, vou mandar lá para a Fazenda Federal, para a área da Fazenda, porque é dívida de valor, pode... Não tem nada a ver. Por que foi transformado em dívida de valor lá na Lei 9.268, fazendo um pulo para trás? Simples. Não foi para ser uma dívida ativa, não sei para ser executado pela Fazenda, nada disso. Tinha um fundamento, para evitar a ânsia da prisão. Porque o réu não pagava e era assim que fazia mesmo. Eu quero que tive o seu réu para pagar, e ela disse, pena de prisão. O cara não pagava e ia para a cadeia. Espera um pouquinho. Não é pena de prisão. Não tem como transformar uma pena pecuniária, uma porcaria da pena de multa, que era na época, em prisão. Daí, quando não tinha dificuldade de ser respeitado esse princípio, daí veio a lei só para isso. É dívida de valor. Então, impedia a conversão em pena de prisão e satisfez os hermeneutas lá que a dívida de valor pode ter correção monetária. Agora tem correção monetária para tudo, né? Só não tem para o nosso vencimento, para o nosso honorário, para aquilo que a gente recebe, não tem, né? Pois bem, então, essa é a explicação, de um modo geral. Mas tem um pouquinho mais, eu queria falar da pena de multa, que é a respeito da cobrança da pena de multa, da execução. E tem a aplicação antes da execução, a aplicação da pena de multa. Ora, a pena de multa também tem o seu sistema trifásico, como tem lá a pena de prisão, lá no artigo 68 do Código Penal. Artigo 59, as circunstâncias judiciais, a pena intermediária vem lá as agravantes e atenuantes, e depois a pena, a terceira operação, as causas de aumento e diminuição, isso é, as majorantes e minorantes, que são a mesma coisa, viu, rapaziada? Pois bem, então o sistema lá previsto no artigo 68 é para a pena de prisão, pena que está prevista no Código. Por quê? Porque a pena de multa tem o seu próprio sistema trifásico previsto no próprio Código Penal. É uma coisa impressionante, nosso Código, que está desde 1984, com esse sistema de multa, são 60, 84, 35, 15 anos, 20, 35, 36 anos. E as pessoas não descobriram que a execução da pena de multa está no Código Penal e não é aquela do 68. Por quê? Simples, simplesinho. Tá, em primeiro lugar, está nos meus livros. Sempre esteve. Está lá no Tratado, volume 1, está num livrinho que saiu agora dessa reforma penal estabelecido. Está atrasado porque não tem gráfica para fazer. Pois bem, veja o seguinte. Então, se olha no artigo 59, artigo 49 a 52 e no artigo 60 do Código Penal. Está lá o sistema trifásico da pena de multa. Como é que funciona? Ora, na primeira operação, está no artigo 49, caput. Você tem que escolher a quantidade de dias multas, entre o mínimo de 10 e o máximo de 360. Essa é a primeira fase. Bom, para encontrar a quantidade de dias multas entre 10 e 360, você vai ter que verificar, examinar a gravidade do crime, porque não tem mais por tipo penal. No artigo 50 tem tanto, o artigo 60 tem nada a ver. Começa lá no artigo 121. Pois não, então não é de acordo com a previsão em cada crime, não. Só diz pena de tanto a tanto e multa. Então, você tem que ter critérios para você estabelecer, na primeira fase, a quantidade de dias multa. E para fixar essa quantidade de dias multa, você vai examinar a gravidade do crime, mas principalmente as circunstâncias judiciais, as atenuantes e as agravantes, se tiver, vai fazer esse jogo, esse exame dele, e se tiver causa de aumento e de diminuição. Causa de aumento é majorante, causa de diminuição é minorante. Nesse exame, para encontrar esse dias multa, a quantidade de dias multa, examina todo esse aspecto. Se quiser. Se quiser, não precisa, mas o limite mínimo é 10 a 360. Claro que tem que examinar, não é não querer, tem que examinar. E aí, os 5 anos, vamos imaginar assim, 100 dias. Vamos ficar 100 dias multa, porque o crime tem uma gravidade razoável, e nas circunstâncias, os elementos são negativos, então vamos apresentar. 60 dias. Entre 10 e 360, 60 dias. Bom, daí nós passamos para a segunda fase. Você encontrou dias multa, quantidade. Não se fala mais nisso. Vamos combinar? Acabou. Como diz o cidadão aqui, acabou. Não tem mais. Foi até ontem. Então, agora é assim. A multa está definida a quantidade de dias com esse exame. Na segunda fase, não se fala mais em quantidade de dias multa. Se fala no valor do dia multa. Segunda fase, o valor do dia multa, que é de 1/30 do salário mínimo, divide o salário mínimo, 30 dias, quanto dá num dia, dos 30. Pois bem,
e um 30º salário mínimo, até 5 salários mínimos por dia multa. Neste cálculo, nesta avaliação, vai ser examinada somente a situação econômica do réu, seu poder econômico, o valor, a sua renda, a sua capacidade de pagamento. E de acordo, evidentemente, que lá, com uma certa gravidade do crime que se verificou, mas o que influi aqui não é se foi mais grave ou menos grave, se ele podia ter sido feito assim ou feito assado. É a quantidade, a capacidade que ele tem para pagar. E aí você fixa o valor do dia multa. Está acabado. Ah, mas tem agravante. Não, mas tem majorante, vou aumentar. O pessoal tem feito assim. Aplica a quantidade de dias multa, depois verifica se tem agravante e atenuante e aumenta um pouco. Depois, se tem os casos de aumento, aumenta a quantidade de dias multa. Isso não existe no Código. Não existe essa previsão. Está errado. Tá? Pelo Código. Não sou eu que estou dizendo, é o Código que diz. Bom, então, você encontrou o valor do dia multa. Mas, de repente, você chega e diz, puxa vida, a quantidade de dias foram 100 dias, eu escolhi, vamos dizer assim, um salário mínimo. Puxa vida, escolhi um salário mínimo, porque o valor desse momento era para isso. Então, dá 100 salário mínimo, mas é pouco. Esse cara precisaria pagar mais pelas circunstâncias, pelos fatos e pela sua capacidade de pagamento. Então, você tem a terceira fase. E este juízo, essa valoração, você faz na terceira fase da dosimetria da pena, do sistema triplo de exame da pena. Então, daí, você pode levar isso aí, multiplicar até 15 salários mínimos. Pode multiplicar por 3 vezes a pena máxima. Claro que se você aplicou um salário mínimo, você vai levar para 15 o dia. Se você aplicou um salário mínimo, você pode multiplicar por 3, porque multiplica por 3 os 5 aqui no final, você multiplica por 3 aqui. Aplicou um salário mínimo no dia, bom, vou aumentar então no triplo, mais 3 salários mínimos. Então, você vai verificar, o cidadão ficou com 300 salários mínimos. E não é pouca coisa, amigo. Isso aí equivale mais ou menos a 300 mil reais. Então, só para avisar, o sistema trifásico do dia multa está previsto no artigo 49, parágrafo 1º, que vê o valor do dia multa, depois tu tens o 60, que você pode levar até o triplo. Simplesinho, simplesinho. Está no Código Penal, só enxergar, só olhar e enxergar. Está ali. Ou então no meu livro para dar uma lida, né? Está no tratado, está nesse outro livro que está vindo aí. Com certeza. Resumidamente, é isso, claro que tem muita coisa para falar sobre pena de multa, mas eu considero esses aspectos que eu falei agora o mais importante dessa inovação de todos. E a lei tem o mérito de pacificar essa interpretação. Acabou ontem, né? Acabou. Não tem mais aquele sistema lá que existe agora, valor dia multa como é que é? Dívida de valor é só para lá, porque está escrito no artigo 51, esqueci de dizer, transitado em julgado, a multa penal será executada no juiz criminal, no juiz da execução penal, né? E será aplicado as normas da dívida ativa, inclusive casos suspensivos e interruptivos. Tem um detalhe que não foi falado. Bem? As causas suspensivas e prescritivas, e o que é que eu ia falar? Esqueci. Sei lá. Não, aqui eu ia passar, antes de passar para a causa suspensiva, doutor, eu ia pedir para que o doutor comentasse sobre o confisco alargado, o confisco do 91A. Como é que você disse? Confisco o quê? Como alguns estão dizendo, confisco alargado. Minha opinião, é uma completa inconstitucionalidade, esse 91A. Mas, enfim, verdade. Eu estou aqui para ouvir o doutor, eu, como os outros que estão assistindo, estamos aqui para ouvir o doutor. Queremos ouvir o que o doutor tem para dizer sobre o artigo 91A, que é o confisco de bens daqueles que não são produtos e proveito do crime diretamente, né? Enfim, verdade. Falar um pouco desse 91. Eu fiz uma brincadeira contigo ali exatamente só por isso, porque confisco alargado é o que o pessoal está falando. Que bobagem, que bobagem. Confisco alargado é mania de brasileiro começar a adjetivar as coisas. Não tem nada de confisco alargado, tudo que dá nome. Confisco ampliado, confisco não tem nada. Em primeiro lugar, vamos combinar. Isso aqui não é confisco. Isso aqui não é efeito de condenação. Isso aqui, eu digo assim, que é um efeito de condenação travestido de coisa. Não é confisco, está lá no artigo 91, que é
produto ou proveito do crime. Isto é confisco e pode ser confiscado. Está na coisa agora. Agora, confisco do patrimônio do cidadão. Então, nós temos confisco de bem travestido de efeito de condenação. Ele diz que considera-se efeito da condenação. O que é isso? É digamos, está usando fórmulas para minimizar a gravidade da situação. Por quê? Na verdade, é pior do que isso. Não é nem... Aplica-se a qualquer crime cuja pena mínima combinada for superior a 6 anos. For a partir de 6 anos. Hein? Pois bem, daí nós temos um problema. Quer dizer que um pena de até 6 anos fica anistiado. Está anistiado. Acho que deu algum problema, doutor, na conexão do doutor César Roberto Bittencourt. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, só aguardar um pouquinho, que deu um problema. Para quem está acompanhando aqui no YouTube, só vou ver aqui, ó. Ele voltou. Voltou. Então, pode veja, continuar. não estou dizendo que não pode. Lá no artigo 91, supre todas as necessidades do Código. Crime de furto, claro, o cidadão furtou alguma coisa e usou instrumentos, ok. Então, se confisca o instrumento que ele utilizou para a prática do crime e confisca o produto ou proveito do crime. Claro. Agora, aqui no 91, e não é isso que está querendo. Ele quer confiscar o patrimônio do cidadão. Mais do que isso. Além de confiscar o patrimônio do cidadão que praticou o crime, quer confiscar o patrimônio de terceiro. Pior ainda. Então, veja o seguinte. Então, se o indivíduo praticar o crime de furto qualificado, arrombamento simplesinho. Pular uma cerca, derrubar a cerca já é qualificado. Né? Empurrou a porta, é qualificado. Pois bem, daí a pena dobra, 8 anos, até 8 anos. Então, o cidadão no furto tinha 4, ele está anistiado, agora vai derrubar a porta, ele vai, além de confiscar do 91 lá, o instrumento e produto do crime, vão confiscar o patrimônio dele e de terceiro. Então, isso aqui é um absurdo. Para mim, isso é absolutamente inconstitucional, como tu falaste nisso. Não tem sentido, não tem fundamento nenhum. É só uma desculpa para meter a mão no patrimônio do cidadão. O Basileu Garcia falava com muita propriedade, ele criticava que o Estado se lucupleta imoralmente com o produto do crime que ele deveria combater. Que o Estado falha. Não, o cara praticou o crime, tem que ser punido. Mas o Estado falha no seu poder coercitivo, poder de segurança, que ele tem a obrigação de fazer todo cidadão, e depois quer se lucupletar com o proveito do crime, com a prática do crime. E o Garcia que abastece as arcas do Tesouro Nacional. É uma linguagem muito bonita que eles escreveram. Eu cito meus trabalhos, está citados aí. Por quê? Veja bem, então, nessa previsão aqui, o legislador utilizou o crime, a prática de qualquer crime. Não é crime contra a administração pública e não é crime tributário. Qualquer crime. Digamos que acontecer uma briga, aí depende se desentenderam, beberam, alguém mata alguém. Às vezes, uma fatalidade. Vai responder pelo homicídio, claro. Vai responder pelo homicídio. Se for condenado, ele tem uma pena de prisão de 6 a 20 anos. Agora, esta pena, que não tem nada a ver com o patrimônio, não, a pena é superior a 6 anos. Então, vão meter a mão no patrimônio dele. E vai confiscar. Daí é uma licença, entre aspas, imoral, indevida, para você invadir a privacidade e verificar o patrimônio dele, as receitas, as declarações da receita que ele fez, tudo isso aí, para encontrar, a partir da data do crime ali, alguma coisa tem de errar para dizer isso aqui, patrimônio está errado. Porque a avaliação seria tanto, não seria isso. Veja bem, então, está dando uma autorização imoral, indevida, ilegal. Ilegal não é, porque agora estão criando essa porcaria de lei. Tá? Para buscar no patrimônio do cidadão. Desculpa, se fosse consequência do crime, produto do crime, ótimo. Mas isso está lá no artigo 91. Não é isso. Então, esse negócio de confisco alargado, não existe. Por que alargado? Na verdade, é um confisco travestido e efeito da condenação. Efeito da condenação efetiva, que é lá do 91. Agora, isto realmente é um confisco disfarçado, vergonhoso, imoral, incondicional, no mundo inteiro.
Eu digo assim, o Carrara, já no seu tempo, dizia que o confisco é aberrante e imoral e inútil. Não podia existir. Carrara nasceu em 1905 e morreu em 1888. Pois bem, eu, para arrasar com tudo, o nosso constituinte cidadão não teve coragem de dizer expressamente é proibido o confisco. Mas a Constituição lá, emenda 169, lá do tempo da ditadura, está expresso. Diz que é proibido o confisco, o banimento e o degredo. Pois é, a Constituição lá, tida como do tempo dos anos de chumbo, foi mais democrática que a nossa. E eu vou mais longe para humilhar. Até a Constituição paraguaia, no seu artigo 20, lá diz que é proibido o confisco, a pena de confisco. Veja bem, então, este confisco aqui, que eu detono, porque, além de tudo, ele vai no patrimônio do terceiro, o patrimônio do terceiro, o patrimônio do indivíduo, da sua titularidade dos seus direitos, e o patrimônio transferido a terceiro, por valores que ele considera irrisório ou gratuito a transferência. Veja. Então, e não diz que o terceiro tem direito de ingressar na ação, que ele tem o direito, evidentemente, vai ter que entrar com o embargo de terceiro. Veja bem, uma ação penal, alguém tem que entrar. E então nós temos um plano da instrução, não vai dar para falar, senão a gente passa o tempo. Eu falo demais e o tempo é curto, né? Nós só temos uma hora. Não, aqui não tem limite, não, doutor. Pode ficar mais à vontade. Então tá. É. Então veja bem, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente fala a essência, né? Pode falar. Eu tenho até depois, se puder incluir aí, doutor, na sua fala, porque aqui pelo Zoom a gente não tem um limite, então por isso que a gente optou fazer dessa forma. Mas puder colocar aí também nos comentários, doutor, se possível, né? Porque é uma dúvida minha, em relação a... É porque a lei fala que o promotor, né, tem aquela discussão, e eu gostaria aqui de frisar para quem está nos assistindo, salvo engano, o doutor César Roberto Bittencourt é signatário da petição da ADI que a Abracrim ingressou, salvo engano... 6304. Isso. 6304. Que o doutor César Roberto Bittencourt, bem como o presidente nacional da Abracrim, doutor Elias Matarassad, assinaram a ADI questionando este artigo. E há um ponto, doutor, que aí, no decorrer da sua fala, o senhor pode tratar desse assunto, se possível, que é o seguinte, o Ministério Público faz o pedido, coloca na denúncia, e aí inverte o ônus da prova para o acusado, que é ele que vai ter que mostrar que o patrimônio é lícito. Mas a minha dúvida é o seguinte, o promotor que não colocou na denúncia, ele pode fazer isso através de um aditamento depois? Porque, por exemplo, esse é meu ponto de vista, mas aí eu passo novamente a palavra do doutor para completar o raciocínio e as explicações em relação a esse artigo. Então, veja assim, que artigo macabro que é, né? Em primeiro lugar, ele invade o patrimônio de terceiro, lá diz assim, transferido a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória. Mas eu sou o dono do meu patrimônio, sou dono, sou proprietário, que eu quero vender para você. A gente tem amigos, tem uma sociedade, trabalha junto, coisa, já estou ficando velho mesmo. Vou transferir para você, vou te cobrar 50% coisa. Por que eu não posso fazer isso? A propriedade não é privada? É minha, comprei, paguei. E ela está lá, histórico, coisa histórica, fica lá, não tem valor. Eu posso vender por um preço que eu achar justo, que eu quiser. Deliberadamente, não. Por que eu sou obrigado a vender por mais? Quer se eu negar imposto? Então eu verifico, olha, o imposto pode cobrar mais se quiser. Mas eu posso vender pelo preço que eu quiser, porque é minha. Pois bem, essa é a minha avaliação. Mas vamos ficar aqui nesse processo, então, nesse negócio que eu não escrevi. Mas que eu escrevi, por exemplo. Então, você já tem um problema muito grande para fazer a defesa criminal. Não existe mais paridade de armas. Não existe. Os ministros gostam muito de falar paridade de arma, uma garantia paridade de arma, mas o prazo teu é esse e aquele não pode fazer tanto. O que acontece? O Ministério Público e a polícia ficam 2, 3, 4, 5 anos investigando, empilhando folhas, empilhando diligências, um monte de coisa. Novos institutos para persecução penal. De toda a ordem. Assim. Nos últimos 30 anos, tem umas dezenas de leis só aumentando a repressão penal. Agora, para a defesa, para o exercício, a defesa do cidadão, que pode cometer crime, qualquer um pode, absolutamente nada. Nenhum diploma legal, a não ser a Constituição de 88, que está lá. Nós só temos o quê? O devido processo legal, o contraditório, né? E a ampla defesa. Só. Então, agora veio mais essa aqui. Pois bem. Então, eu digo, o problema é o seguinte, então a gente já tem um prazo de 10 dias. Os caras ficam 4, 5 anos inventando e pedindo provas, investigações, todas assim, e você não tem acesso.
Você tem acesso de alguma coisa, aquilo que eles querem, né? Alguma coisa. Porque tem a súmula 14, mas tem uma ressalva. Aquela diligência que ainda não está terminada, não tem. O cara nunca termina a diligência, fica escondida, você não tem. De repente, que você é surpreendido, vem a denúncia com dezenas de volumes, com milhares de páginas, você é citado, tem 10 dias para fazer. 10 dias. Eu não tenho tempo de revirar essa coisa. Não, e pede assim, em dobro. Doutor, agora é virtual, né? Você tem acesso a amplo, total, ali, rapidinho. Tudo bem. Vai constaminar isso aí. E mais, na distribuição, você vai verificar, tem acontecido em algumas comarcas, que vem alguma coisa embutido que não aparece para a gente. E às vezes eu já vi juiz, amigo meu, dizendo, identifica onde é que está tal coisa. Não tem como ver. Então, tu pega coisa e tu não tem acesso. Por exemplo, uma sonegação imoral, ilegal e absurda que tem sido feita até hoje. Até hoje. Tu vem a denúncia, tem um lugar citado e não tem delação. A delação, você sabe que tem delator, vem e usam a matéria da delação, cita na denúncia, coisa assim, e você não tem acesso. Se você está de excelência, o negócio é o seguinte, eu não vou apresentar a defesa enquanto eu não tiver acesso a todas as peças. Então, o senhor tem prazo de 10 dias? Não, eu não vou. Não vou. Então, eu faço uma petição até antes, às vezes eu fiz. Assim. Mas é o seguinte, eu quero ter acesso a toda a prova. Se eu não tiver acesso à delação, o meu cliente vai ficar sem defesa. A culpa não é minha. Eu não posso me defender do que eu não sei. Então, e olha, e tem um processo, tem um exemplo típico do Tocantins, que o juiz determinou ao Ministério Público e à Polícia Federal para juntar agora. Não juntaram. Então, eu não vou me defender. Não vou. Mas as peças ainda tem mais diligência para fazer isso. É um problema seu. É um outro problema que não interessa para a defesa. Não pode, então, não aguardasse mais. Eu não posso fazer a defesa sem ter acesso às delações. São 5 delações. Como é que eu vou defender? Não tem acesso. Então, a defesa enfrenta toda sorte de dificuldade legal, operacional e judicial. Tem juízes que não facilitam a coisa. Tem juízes mais liberais, mais democráticos, mais legalistas, mais constitucionalistas, para não falar em garantistas, senão os caras dão um sentido pejorativo, mais constitucionalistas que te dão. Não, a defesa tem que ter acesso. De um modo geral, na Justiça Federal, onde a gente atua bastante, os juízes têm tido essa compreensão. Tem dados, não. O senhor tem que apresentar. E você enfrenta dificuldades. Às vezes, o Ministério Público, mas depende de cada um, vem e apresenta, traz. Outros, não vou apresentar porque tenho mais diligente. Excelência, não posso me defender. Eu não sei o que é. Eu tenho o direito de me defender do todo, e não por parte. Pois bem, voltando para o nosso problema aqui. Acontece, então, que esse confisco, que não é só efeito da condenação, e que não é alargado nem ampliado, ele é diferente, é outro, é incondicional. E isso é adjetivo que cabe. Alargado, claro que cada um dá o nome que quer, os bois são seus, né? Então, mas a minha avaliação não tem sentido, né? Pois bem, então eu digo o seguinte, escrevi isso. Eu recebo, já não tenho paridade de armas, não tenho direito a receber toda a prova. Eu tenho 10 dias que não é tempo suficiente para folhear todo o que tem no material. Eu tenho que fazer. Agora, mais uma defesa correlata, simultânea, do confisco do patrimônio. Pois bem, daí eu digo o seguinte, eu estou imaginando, estou raciocinando, porque não tem uma vírgula a respeito de agora. O negócio é o seguinte, primeiro tem que constar na denúncia, e o período e qual o bem que o Ministério Público acha que foi indevido, tem que identificar. Então, ele terá que diligenciar, ele vai invadir a seara alheia, a tua declaração de imposto de renda. O Ministério Público não tem esse direito, não tem necessidade. Quem tem é a Receita Federal. Ele vai ter que fazer isso, buscar e mais, vai fazer a valoração dele e vai apresentar para o juiz. E quando eu declaro um imóvel, por exemplo, ele é escritural. O imóvel se completou em 2010, vai lá com o valor de 2010. Em 2020, você vai declarar o mesmo valor, tem lá. E assim, sucessivamente, ao longo dos anos, 10, 20, 30 anos, lá, mantém assim. Por quê? Porque é assim. Porque se você atualizar, pode perguntar para o pessoal da Receita Federal. Se você atualizar, você vai ter que pagar um ganho de capital. Não pode fazer, né?
Então, não é para sonegar nada de ninguém. Então, quando a empresa noticia lá, diz, olha, o cara é milionário, está lá, mas a receita, a declaração de renda dele está em menos de 10%. Se você for olhar se o cidadão tiver imóveis, está justificado. Se tiver carro, está justificado. Porque o carro você paga 500 mil agora, daqui a 10 anos não vale nada. Se você pega um patrimônio, como no caso, paga 500 mil, daqui 20 anos vai continuar declarando os mesmos 20 mil. Por quê? Porque é o valor escritural, aquilo que foi feito lá. Pois bem, daí, então, eu digo o seguinte, eu tenho, apesar dessa invasão toda, que tem que fazer uma instrução paralela. É uma instrução paralela, em autos apartados, separado, mas tem que fazer ali. E tem que discutir o prazo. Eu tenho que ter um outro prazo diferenciado. A lei não diz, mas eu preciso ter um prazo diferenciado para fazer a defesa nesse procedimento paralelo. Então, eu não sei o que os profissionalistas estão pensando, eu não li nada de ninguém, isso aí é minha cabeça só. Mas eles também devem entrar nessa seara, eu acho. Veja o seguinte, então eu tenho o meu prazo, que é exíguo para fazer a defesa, é complicado para você fazer uma defesa dessas, esses processos são complexos para todo mundo, não só para eles, já para nós defender muito mais. Pois bem, então eu tenho que ter esse prazo, fazer a minha defesa, e depois do meu prazo da defesa prévia, da defesa preliminar, é que pode abrir o prazo da outra defesa. Não pode ser concomitante, porque eu preciso ter condição de exercitar bem a defesa criminal, primeiro, e esse que não é criminal é um penduricário inconstitucional, imoral, injustificado, que o legislador trouxe para cá. Então, eu tenho que deixar para fazer essa instrução paralela e verificar, eles vão ter que trazer perícia, vão invadir a declaração de renda de todo mundo, dos réus, né, aqueles que forem réus, para trazer esse momento. Bom, e a gente também, e mais do que isso, a gente precisa também ter perícia. Como a perícia é feita pelo Ministério Público, pela polícia, que eu acho que está errado, a perícia teria que ser feita pelo judiciário. Então, a acusação faz a sua própria perícia. E como é que fica eu, perito, se eu não disser o que eles querem? Se eu pensar diferente, está feita a guerra. É um problema. A polícia tem a sua própria perícia. Eu sei que os peritos da Polícia Federal, das polícias do modo geral, e do Ministério Público são peritos independentes. Eles têm uma carreira própria, têm a associação nacional deles, são peritos qualificados, tudo bem. Mas fica sempre um problema. Quem é que faz? É a acusação. Ora, então, quando a defesa faz, não, mas isso é parcial, é da defesa. E a outra do que é? É lógico que a defesa tem o direito, e eu digo o dever, de fazer perícia quando cabe perícia. Pode requerer para o juiz. Deferir ou indeferir é detalhe. Você tem que fazer a sua perícia e traz aquela contraprova. Tem que levar. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer a perícia, sim, senhor. Por quê? Porque eu preciso demonstrar o crescimento patrimonial e verificar que essa valoração é decorrente dessa escrituração e mostrar que eu tenho meu patrimônio, embora na base seja incondicional. Não tinha direito, porque esse crime lá é só uma desculpa do legislador para, como é que é? Abarrotar as arcas do Tesouro Nacional, como dizia Basileu Garcia, assim, e de uma forma imoral. Quer dizer, então faz essa instrução, todo julgamento paralelo, ia dizer, veja bem, daí esse julgamento vai ter que vir na sentença, porque o juiz, na sentença, diz a lei que vai ter que declarar a procedência ou improcedência dessa postulação do Ministério Público e indicar sobre qual imóvel, quais bens incide essa decisão. É uma coisa complicada. Eles não fizeram, eles não previram procedimentalmente. Teria que prever. Sim, concordo. É bastante complicado, né? Uhum. É que eu gosto de fazer advocacia, amigo, é só para herói. Só para herói. E, além de tudo, você ainda é mal visto, né? Fazendo advocacia, defendendo o pobre, defendendo o rico, defendendo qualquer um, defendendo qualquer cidadão. Todo mundo tem direito à defesa. Claro que alguns não têm alternativa, tem que buscar a defensoria pública. Mas a defensoria pública, estadual e federal, são uma das instituições mais espetaculares que tem. O trabalho que fazem é extraordinário. É uma coisa maravilhosa. Eram os primos pobres da justiça. Hoje, graças a Deus, praticamente todos os estados têm as defensorias institucionalizadas, com vencimentos assim, compatíveis com a função
normalmente são paralelos ao Ministério Público e ao Judiciário, enfim, e tem, assim, abnegados, eu digo, assim, são pessoas abnegadas. Eu, como promotor de justiça, trabalhei muitos anos com a Defensoria Pública, que na época nem era institucionalizada no Rio Grande do Sul. Eram professores cedidos, mas grandes profissionais. E hoje a Defensoria Pública no Rio Grande do Sul é como a Defensoria do Rio de Janeiro, que é pioneira. A melhor defensoria, até hoje, na minha avaliação pública, é a do Rio de Janeiro. Não falo da federal, que é supra-sumo, né? Em qualquer lugar. Mas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é a pioneira, na verdade, né? Lá atrás, nem sei quando começou, já tinha. E alguns estados demoraram muito, inclusive o estado de São Paulo, vergonhosamente, foi um dos últimos a criar sua própria defensoria. Tinha outros pessoal cedido, etc., mas Defensoria Pública mesmo, não quero fazer injustiça com São Paulo. E nem sou bairrista, porque sou gaúcho, é porque eu sei mesmo que demorado, que o pessoal reclamava muito e não tinha institucionalizado a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas é importantíssimo, a Defensoria tem que trabalhar mesmo. Merece o nosso aplauso. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, que os caras vão bater em mim. Eu defendo, para mim, eu acho que a Defensoria Pública deveria ter a função de custos leves. Por quê? Porque é mais isenta, é mais independente. Coisa. O Ministério Público virou parte ferrenha só, parte ferrenha. Então, o negócio de custos leves ficou muito complicado. Eu fui promotor, procurador de justiça, então, no meu tempo de promotor de justiça, a gente era muito mais exigente consigo mesmo. Primeiro, fazia a avaliação se eu poderia agir ou não, se o Ministério Público tem ou não legitimidade para agir nesses termos aqui, para a gente fazer. Então, é uma crítica que o Ministério Público não gosta, mas é verdade. A gente tem que ser mais fiscal da lei. Tem que conseguir fazer essa distinção de passou. Porque o Ministério Público hoje é extraordinário, né, cara? O poderio do Ministério Público é uma coisa assim, fantástica. Eu considero uma das mais importantes instituições e mais poderosas desta nação. Essa é uma realidade. Então, é importante que um Estado forte também tenha um Ministério Público forte. Eu acho que tem que ser forte mesmo. Só não precisa abusar, né? Não, com certeza. E aproveitar aqui, vou mandar um abraço para o doutor Pedro Caiello, que é defensor público lá do Rio de Janeiro, um grande amigo. E também dizer, doutor, que a Gabriela Benfica mandou um abraço, dizendo que está assistindo, né? A doutora Gabriela. Obrigado, minha parceira, querida, minha aluna. Aliás, ela tem uma carreira maravilhosa. Sem querer me gabar, como diz os alegretenses, ela foi minha aluna lá na universidade, foi minha estagiária e depois virou minha sócia, viu? Cresceu barbaridade. Depois ela ficou rica, grande, poderosa, ela me abandonou, né? Vou falar com ela. Teve um caso que o doutor atuou aqui no estado que ela fez a sustentação, até lembro. Mas vamos lá, e, doutor. aliás, faz uma bela sustentação. Bela sustentação. Belas audiências. É uma grande advogada. Minha amiga querida. Sim. Doutor, beijo, vamos Gabriela. Passar aqui para um outro tópico. Eu não vou seguir a sequência aqui da alteração do código, não, fica à vontade. Logo nesse ponto. Que é a questão da natureza da ação penal no crime de estelionato. Eu acho que isso aí vai trazer muitas discussões em relação a este ponto. O professor Rogério Sanches já até manifestou no livro dele uma posição que o STJ até citou o livro dele, mas que eu, na minha opinião, discordo. Mas eu qual é a situação? Qual é a situação que ele defende? O doutor Rogério Sanches colocou no livro dele, foi citado pelo doutor Reinaldo Soares, que ele entende que a natureza, sobre a retroatividade, que a retroatividade seria só para os fatos que ainda não, os processos que ainda não houveram denúncia. Foi esse o posicionamento. Mas eu gostaria de ouvir do doutor sobre o que o doutor vê nessa alteração da natureza da ação penal no crime de estelionato. Para começar, eu achei um pouco preocupante essa alteração da natureza aí. Mas, refletindo bem, eu acho ela razoável. Mas ela é digna de crítica, né? Na verdade. Dá para criticar, sim. Por quê? Vejamos bem. Acontece o seguinte. O estelionato, de um modo geral, tem dois vivaldinos, né? Tem dois vivaldinos, como regra. O sujeito mau caráter, o estelionatário, e a vítima que se submete a isso. Normalmente também está interessado em levar uma vantagemzinha. Então, tem muito dessa história. Agora, isso não pode esquecer, tem grandes estelionatos, patrimônios imensos e produtos de estelionato. Então, no momento de trazer como natureza da ação penal do crime de estelionato público condicionada, fez uma ressalva. Ele é público condicionada à representação, salvo quando for crimes contra a administração pública, quanto menor incapaz, quanto maior de 70 anos, ou vem e fala incapaz.
olha, o menor, o deficiente, enfim, aqueles outros lá que ele referiu, todos incapazes. Bastaria dizer, ressalvado quando houver interesse da Fazenda Pública, da administração pública, perdão, maior de 70 e incapazes, porque todos os outros que ele botou ali são incapazes. Né? Pois bem, então, ressalvar dessas hipóteses, o resto passou a ser público condicionado. Isso aí é tranquilo. A questão é, e os fatos anteriores à lei? Porque aqui nós temos uma norma, natureza da ação penal, para mim, na minha avaliação, eu disse antes, falando em ação penal e crime, coisa, é pública material, direito penal material. E, como tal, teoricamente, ele não pode retroagir. Não pode retroagir. Mas aí nós temos um problema, que é de uma envergadura assim brutal, que é o caso dos grandes estelionatos, dessas coisas. Então, aqui para frente, agora não vale mais nada. Não pode ser assim. Então, eu discuti com o Rogério. O Rogério é um grande amigo, querido, um dos melhores professores de direito penal nesse país. Rogério Sanches, se ele estiver por aí, um grande abraço. Não está, claro, tem mais o que fazer, né? Aliás, ele tem muito o que fazer, um grande professor. Então, veja o seguinte, discutindo com ele. Em termos de ação penal de retroatividade, ela vige, com certeza, daqui para frente. Mas não pode ignorar o passado. Isso aconteceu lá no Juizado Especial, quando saiu em 95 a Lei 90/99. E lá foi transformado o crime de ação, o crime de lesões corporais leves em ação pública condicionada. Aí veio o problema. E agora? E para trás? Como é que fica? Como é que não fica aí? Então, lá na época, eu trabalhei muito com o Juizado Especial, aí, por menos uns 10 anos, depois eu morri de tristeza, porque os caras não levam a sério o Juizado Especial. Eu acho que é extremamente importante para desafogar o judiciário. Então, veja o seguinte. Lá foi dado 30 dias. Não tinha uma vítima para manifestar em 30 dias. Era barbado porque eram lesões corporais, é simplesinho. Mas aqui nós temos problemas muito graves, muito grandes. Mas não dá para ignorar esse passado, né? Então, para mim, tem duas circunstâncias. Uma coisa é daqueles que já foi oferecido denúncia e aqueles que estão em fase investigatória. E terá gente que vai dizer, inclusive os que não ofereceram denúncia, que já ofereceram denúncia também tem que notificar. Eu acho que não. Eu concordo com o Rogério Sanches nessa questão, porque aqueles que já foi feita a denúncia, você não pode, já se consumou aquele período anterior. Você não pode desfazer aquilo que foi realizado de acordo com o procedimento da época. Processo, tempus rege acto. Então, está oferecida a denúncia, morreu Neves. Não tem o que fazer, prossegue, porque a manifestação pública do Estado já se efetivou. E assim, essa representação é exatamente para provocar a manifestação do Estado. Esse argumento está surgindo agora. Nesse caso, então, o Estado já exercitou aquela função pública, a sua atividade, e ofereceu denúncia. E isso aqui está morto. Acabou. Para mim, não tem nada. Não sei, acho que o STJ até já se manifestou mais ou menos nesse sentido. Pois bem, agora, o fato anterior, ainda em fase de investigação, ou que ainda não teve conhecimento, não se descobriu, até o dia 23 até o dia 23 de janeiro, depende de representação, necessariamente. Pois bem, então, esses fatos anteriores, eu acho que tem que notificar a vítima, porque nós não podemos esquecer esses grandes estelionatos. Não pode fazer de conta que não existiu. Por quê? É uma questão, diria aí, até de procedibilidade. E, em termos de procedibilidade, foi feito o que tinha que ser feito. Noticiou, buscou, ou descobriram simplesmente e foram agindo. E por que não se fez a representação? Porque não tinha representação, porque não era exigido. Agora, de qualquer sorte, para resguardar o direito do cidadão, da vítima, principalmente, então eu acho que esse tem que ser notificado, sim, pessoalmente. Mas se não encontrar, vou fazer por edital. Isso não vale. Tem que esgotar as possibilidades, tem que buscar. E hoje nós temos aí, não vê os caras acharam milhões para destruir a ajuda ali de R$600, significa dizer que sim, a gente tem como localizar as pessoas. Tu tens a Justiça Eleitoral, tem o CPF, tem os endereços, tem a declaração de renda, tem tudo para fazer. Então, eu acho que essa vítima deve ser notificada pessoalmente. A questão é prazo, 30 dias ou 6 meses?
Então, eu acho que isso é um segundo plano, mas também é relevante. Como se trata de coisa já passada, já feita a notificação, encontrada a vítima, feita a notificação, para mim, 30 dias está bom. É suficiente, porque é suficiente se eu dizer quero, sim. Não tem formalidade, mas também tem um outro problema. Por exemplo, aquele que foi a juízo registrou a queixa dele, pediu providência. Esse não precisa. Esse já foi feito. O que é a notificação? O que é a manifestação do indivíduo? A representação? Não tem forma. É só a manifestação da vontade da vítima de que seja adotado, instaurado ação penal, seja perseguido o acusado. Isso. Então, se o indivíduo foi à polícia, registrou queixa, pediu instauração, está feita a representação. O nome, a adjetivação não tem a menor importância. Então, quem fez isso não precisa ser notificado. Só tem que estar nos autos. Tem que ter a prova, juntinho. Então, todos os demais, na minha avaliação, devem ser notificados para manifestar se tem interesse ou não na persecução penal. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Quem já fez uma queixa na polícia, ou fez por escrito, fez uma petiçãozinha, ou registrou a ocorrência lá pedindo, dizendo que era fazer, é suficiente, exatamente porque a representação não tem forma, tem conteúdo. E o conteúdo é a manifestação de vontade do cidadão querendo que seja instaurada a ação. Na minha avaliação, regra geral, assim, irrefletidamente, vamos dizer, é isso. Então, a gente tem que pensar. Um dia eu estava fazendo sustentação oral no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, deixa para lá, senão vai ocupar tempo. Vamos lá. Não, pode falar, doutor. Então, o que era? Tinha um advogado lá do Nordeste, não sei, e eu tinha sustentação oral depois dele. E tinha uma ação, de estelionato, coisa lá, os caras saiu. Resolveram, parece que atenderam lá um pedido dele, ficou assim. E eu vou entrar logo depois, eu tinha um problema de júri, crime de júri. Fiz assim, me deram prazo, uma preliminar, só fiquei interessado como curioso professor aqui. Antes de eu fazer a minha, eles podiam até, foram muito gentis comigo. De, olha, o problema é o seguinte, esse problema do estelionato, essa alteração da natureza da ação penal do estelionato, agora, para mim, é natural, é material, digo. E o ministro Schett, até brinquei que é processualista, talvez ele ache que seja processual. Mas, de qualquer forma, na pior das hipóteses, é híbrido. Mas eu acho que é material mesmo. Digo, mas quem vai ter que decidir é aqui, no STJ. Aliás, eu acho que são as duas turmas, vão ter que reunir e unificar as ideias e dizer ou não é, como é que faz. Então, e acho que é isso que vai acontecer. Ou talvez nem seja necessário, porque o STJ já começa a se manifestar nesses episódios individuais que estão vindo por aí, e eu acho que vem a orientação correta. Aquilo que é atrasado lá, se já está ajuizado, para mim está superado, porque o Estado já satisfez a condição que ele tinha de oferecer denúncia, manifestação pública, está ali. Foi da época. Não posso ir desenterrar Cristo lá porque ele foi injustiçado por Judas, né? Acabou, morreu Neves. Agora, naqueles que ainda não iniciou a ação penal, aí tem que notificar. Para mim, 30 dias é suficiente. Não vale simplesmente partir para o edital. Tem que buscar, tem que diligenciar. Depois, nos termos da lei, se não for possível, faz uma notificação judicial. E, na minha avaliação, 30 dias é suficiente, porque é só manifestar. É simplesinho, né? Não tem forma. Sim. Por aí. E o que você acha? A minha opinião? Não, em relação a este ponto, eu concordo que é os 30 dias também, até em relação ao que já foi feito na lei de juizados especiais, na época, né? Agora, em relação à retroatividade, eu vejo, né? Isso. Que a gente aprende toda hora com todo mundo. O meu ponto de vista é que, primeiro, né? Se for colocar que, independente da questão da denúncia, eu até quando eu fiz um e-book sobre esse ponto, eu coloquei que seria até o trânsito. Que seria até o trânsito, até porque até o trânsito julgado? Até o trânsito julgado. Por que eu coloquei dessa forma? Porque, na minha opinião, a retroatividade ela não poderia ser mitigada. Então, na minha opinião, eu entendo dessa forma, que se caso vai retroagir, não pode ser somente para determinados processos que não teve a denúncia recebida. Todavia, a lei de juizado, na época, quando surgiu em 99, né, ela trouxe aquela situação de que os processos que não tinham instrução iniciada. Que foi uma evolução.
Exatamente. Aí, neste ponto, se você observar a questão da... Se você, por exemplo, porque a própria lei do juizado também traz que seria 30 dias, né? Também para as notificações. Naqueles ação Aliás, penal... não tinha essa notificação no início, nem tinha nada, né? Aí... Não, exatamente. Aí, quando a 9.099 surgiu e mudou algumas ações penais, deu 30 dias para a pessoa representar. Isso. Então, se seguir a linha dos 30 dias conforme a Lei 9.099, na minha opinião, aí, assim, tirando a questão do trânsito, poderia seguir também o artigo, salvo engano, é o 89 ou 90, que fala que irá retroagir naqueles processos que não tem a instrução iniciada. E aí, ao meu ver, não seria com recebimento, mas sim com audiência de instrução. Esse seria o meu ponto de vista. Todavia, eu reforço que eu me manifestei já em alguns escritos que seria em relação à retroatividade não poderia ser mitigada, então seria até os processos que não em relação ao trânsito, não, perdão, estou com a cabeça aqui no trânsito por causa de um processo hoje. A retroatividade seria aplicada a todos os casos que, independente da questão do trânsito, perdão, eu falei do trânsito por causa de uma discussão que eu estava tendo hoje no TJ, independente do trânsito. Seria retroatividade como se aplica no Vasso Legis. Como se aplica no Vasso Legis. Esse é o posicionamento que eu tive. Todavia, porque eu escrevi isso logo no início da lei, né, quando a lei foi alterada. Todavia, eu acreditava que o STJ poderia ir para este artigo da lei de 9.099, que fala que até as instruções, nos processos que não tem instrução iniciada, poderia ser aplicado. Aí eu disse que a minha corrente seria, na que eu estava adotando, seria a minoritária, a que eu adotei seria minoritária, e que levaria a este ponto, que seria aplicado, eu não me lembro agora se é 89 ou 90 da lei 9.099, que fala que retroage para os processos que não têm instrução iniciada. Todavia, o Rogério Sanches citou numa postagem, colocou na postagem dele, que o STJ, o ministro Reinaldo Soares, adotou o posicionamento que ele havia colocado, que era os processos que não têm recebido denúncia poderiam retroagir. Os que têm uma denúncia recebida não retroagem. Então, pelo que eu estou vendo, eu acho que o STJ vai seguir essa linha. Eu respeito a tua linha também, mas aí tem um problema também de pragmatismo, né? Um prejuízo muito grande, trabalho de tempo, enfim, uma série de coisas. Mas eu acho que essa ideia é boa. Até porque, eu te falei, por causa da gravidade desse estelionato, é um crime muito grave, né? Tem algumas coisas de bagatela, mas nessa gravidade, me parece que o fato de o Ministério Público, lá ao seu tempo, ter oferecido denúncia, ela atingiu o objetivo da ação penal. Veio ali, no momento que sacramentou, o Estado cumpriu o seu dever em tempo hábil, né? Então, iniciou a ação penal, ali não tem mais o que desconstituir. Então, você teria que desconstituir o início da ação penal. Então, me parece que os fatos anteriores, que ainda não têm denúncia recebida, né? Oferecida até por eles. Sim. Eu acho que o STJ vai seguir essa linha, apesar que eu havia entendido e colocado que retroage... Mas é uma ideia interessante. É uma ideia interessante. O próprio Novasso Legis, Novasso Legis, então retroage a todos os processos. Esse era o meu posicionamento, mas eu estou vendo que o STJ não vai seguir essa linha, não. E eu concordo plenamente também contigo, doutor, aproveitando aqui, é a questão da representação, que se a pessoa já registrou o boletim, na minha opinião, aí o STJ também já satisfez a representação, não há necessidade de notificar. Lógico, ainda que não se tenha pensado nisso, mas é porque não exigia. Mas a representação em última instância, exatamente isso, a manifestação do interessado a que haja investigação. E ela satisfez. Sim, né? Perfeitamente. Doutor, para a gente poder aqui finalizar, eu gostaria que o doutor pudesse falar sobre, e aí, na minha opinião, é uma das alterações assim mais gravosas, essa é a minha opinião, em relação ao crime de roubo. Em relação à majorante que foi inserida novamente, mas principalmente a questão do emprego da arma de uso restrito, que vai ter a questão do dobro de 8
a 20 anos, né? Que, na minha opinião, a pena até fica maior do que até do próprio homicídio simples, né? Então, eu gostaria, só para a gente finalizar aqui agora, esse webinar, que foi fantástico, muita coisa interessante foi colocada aqui. Vamos ver o que o povo acha, né? Não, mas é bem interessante. E aí eu gostaria que pudesse falar dessa questão do crime de roubo. Pois, olha, isso aí é uma questão bastante interessante, mas o roubo já é um roubo, né? É um problema grave. Eu pessoalmente, sempre tive muita restrição ao crime de roubo à mão armada, porque a vida é um detalhe. A vida é um detalhe. Então, eu, como advogado, antes de ser promotor de justiça, né? Então, já como advogado lá, tinha a minha impressão de ser terrível, porque o latrocínio é um detalhe. Né? Então, eu acho sempre muito perigoso. Mas as alterações do crime de roubo nos últimos 2, 3 anos foram muito altas, muito graves. O legislador, na verdade, entendo aquele povo que está lá, né? Mas, de qualquer forma, é enlouquecido. Ele fica procurando coisas para arrumar, cada dia aumentar a pena. Agora eles arrumaram algumas alterações assim, para majorar a pena, para agravar tudo. Botam em tudo que é crime. Então, as coisas que começou a virar uma coxa de retalho no nosso código aí, nosso Código Penal. Mas, de qualquer forma, lá a Lei 13.604 já tinha trazido 2 alterações, né? Uma interessante, primeiro, que revogou aquele inciso primeiro, que é o uso de arma. Opa, acabou com aquela parte que tinha lá antes da arma de brinquedo, né? Então, nós teríamos uma coisa. Mas, de qualquer forma, ele acrescentou ainda o parágrafo 2º previsto que a pena aumenta 2/3 se a violência for realizada com emprego de arma de fogo. Então, parece que ele deu com a mão e tirou com as duas de novo, arrumou uma terceira mão ali para gravar. Porque aumentar 2/3 de qualquer pena é uma violência absurda com a independência do juiz. Você retira a possibilidade do juiz fazer o cálculo da pena. Quando você aumenta, coloca como agravante e um aumento obrigatório 2/3, é um absurdo, né? Então, você não tem pena menor, porque não tem possibilidade de graduar a pena. O ideal nessas coisas seria de aumento de 1 a 2/3, nem de 2/3, nem de metade. É muito, pode ser de 1/3 até metade. Ou, na pior das hipóteses, de 1 a 3, até 3/3, coisa. Porque fixar um aumento em 2/3 é brutal, é um absurdo, apenas como tu disseste, já parte lá de cima, né? Imagina, por exemplo, com a mão armada, você vai há quase 20 anos, um crime de roubo, né? Então, eu concordo contigo que é um grande exagero aí, né? Nessa forma de legislar, porque também já aprenderam a fazer esse tipo de coisa. Lá é uma disputa ver quem é o mais duro. Está cheio de capitão disso, capitão daquilo, major não sei de onde, general não sei o quê. Então, delegado também, né? Então, mas a questão não é essa. O legislador precisa ter um bom senso da responsabilidade, do equilíbrio para verificar. Então, nós temos uma certa dificuldade para ver com esse tipo de coisa. E esse arma de fogo, então, não durou, porque ele retirou o inciso 1º e acrescentou porque ele botou a arma de fogo. Então, ele disse, estou dando uma colher lá que andar com a arma branca não tem problema nenhum. Mas aí a arma branca passou a ser considerada pelo STJ como circunstância judicial. Né? Não deixa de ser a razão se tiver com arma branca. Naquele período, nós temos um problema aqui também de lei mais grave, né? Tem um problema de retroatividade, tem um problema de ultratividade. Aqui, nesse período da lei 3.654 de 2018, março, abril, por ali, até o período que entrou em vigor essa aqui, 24 de janeiro, tem um branco por aqui, né? Que não tem a arma branca colocando, nada. E aí eliminou, pelo menos, aquela loucura lá da arma de brinquedo, né? Não teria problema. Mas ele deu uma piorada horrorosa quando colocou a arma de fogo com a pena que botou. Poderia botar até de aumento de 1/3 até metade, ou vá lá que fosse de 1/3 a 3/3, poderia, sim, mas tem que deixar margem para o julgador. Chega uma situação tal, ele vai verificar, mas esse crime não é tão grave. Ele tem apenas as circunstâncias que me permitem botar abstratamente essa pena. Como é que eu vou condenar esse cara? Vou botar 15 anos, 16 anos, não tem jeito, não merece isso. Vai forçar até uma absolvição.
um argumento retórico para tirar isso aí. Então, eu achei um absurdo esse sistema de trazer coisa. Então, esse aspecto, para mim, foi muito grave, muito sério. Ele criou ainda o parágrafo 2º, veio a Lei 3.964, em dezembro de 2019, entrou no ano seguinte, janeiro, entrou em vigor, e traz o parágrafo lá do 57, que diz assim: é exercido com o emprego de arma branca, e no B, com a seguinte expressão: é exercido com o emprego de arma branca. O emprego de arma, tipo, puxa vida, agora os caras começaram a brincadeira. O cara veio e me escolhia com arma, né? Simplesmente. O inciso primeiro. E bota só com arma de fogo, tá? 2/3. Daí volta ali e traz agora. Não, então vamos dividir. Né? Nós temos agora com arma branca, com arma de fogo e com arma especial. Né? Não é possível, né? Para enlouquecer qualquer aplicador da lei. Acontece o seguinte: com arma branca, o que é a arma branca? Em primeiro lugar. Então, a arma branca, para mim, é o facão, canivete, faca, sei lá, punhal, sei, é arma branca. Mas, quando se fala em arma branca, a doutrina tem falado em arma branca própria e imprópria. É coisa de quem não tem o que fazer, a gente começa a inventar esse tipo de escolha. Mas a arma branca, para mim, é a arma, ponto. A arma, esse exemplo que eu dei. Essas armas impróprias é um bastão, um cabo de vassoura, um beisebol. Aquele negócio de beisebol, na verdade, é uma arma. Todos os americanos, 100% dos americanos têm um taco daquele beisebol em casa. Tu vê uma violência, o cara vai lá, pega o seu taco no carro, sai com aquela. Isso é uma arma natural de todos os americanos portarem. Mas aquilo parece uma arma, porque aquilo é pior que uma arma, né? Mas, como o caso daquele, fica muito grave. Mas nós não temos, graças a Deus, esse tipo de arma, de problema, né? Mas aqui, a reintrodução da arma branca volta um problema, que eu espero que o bom senso do STJ não querer reeditar aquela história de arma de brinquedo, que todo mundo sabe dizer o que é arma de brinquedo. Ó, se você perguntar para qualquer criança, vai dizer, brinquedo, né, tio? Tá bom. Todo mundo sabe. Os meninos também têm que saber, né? Arma de brinquedo é brinquedo. A arma de brinquedo ela tem a capacidade de emitir aquele pavor, aquele susto da pessoa, exatamente para a condição de roubo. Então, ele tem a sua função na qualificação, na tipificação do roubo do artigo 157 caput. É isso aí. Agora, não para majorar a pena, não para aumentar, para agravar a punição. Não tem esse condão, não tem essa necessidade. Por quê? A gravidade reside exatamente na lesão, no dano, e não apenas no susto. No susto está dentro do tipo. Está lá. Agora, para a gravidade do dano, da lesão, coisa, que a arma traz. A arma pode causar isso, e não a arma de brinquedo. A arma de brinquedo é brinquedo. Agora, a arma de fogo, realmente, eu levo muito medo. Quando comecei a advogar, lá antes do Ministério Público, você tem cliente que chegar, né, você tem que pegar, e eu digo, não, uma arma de fogo, porque isso aí, para mim, cheira latrocínio. Eu não era promotor, eu era advogadinho começando a advogar. Pois bem, agora a situação ficou muito mais grave. Você vem e traz armas de efeito, como é que é? Armas de uso restrito, né? Arma de uso restrito ou proibido. Meu Deus do céu, quando é que a gente vai parar? Daqui um dia eles vão trazer uma outra e usar como arma canhão. Não, pode ter, hoje em dia, né? Sabe como é que é? Então, essa gravidade, o emprego de arma de uso restrito, que já é um problema em si já é um problema, né? Mas o maior problema, sabe onde é que está? Dá uma olhada lá como é que eles combinam a pena. Se for utilizada a arma de uso restrito, será aplicado o dobro do caput, será elevado o dobro do caput. Isso é um absurdo. Como é que você vai fazer a dosimetria da pena? Vamos lembrar? Na primeira fase, uso circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, uso circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, o uso de aumento e diminuição. Aqui nós temos uma agravante, né, que não é uma qualificadora. Você não pode perder de vista que o crime de roubo não tem qualificadora. Não vou falar baixinho, senão os caras descobrem isso e vão fazer. Tá, não tem, esquece. Vamos fazer o seguinte, isso aqui é uma majorante, uma causa de aumento. Como é que se faz a aplicação da causa de aumento?
as causas circunstâncias judiciais, pena base, as atenuantes e agravantes apenas da segunda fase, e na terceira fase as causas de aumento e diminuição. Ora, mas como é que você faz? Você faz para aplicar na segunda fase agravante e atenuante em cima da pena base. Você é a pena provisória. Para você aplicar a causa de aumento, você vai aplicar em cima da pena provisória, que é aquela que você fez. Agora, como vem esta aqui, eu não tenho essa escadinha. Você não tem como pegar para fazer a aplicação dessa majorante aqui, dessa coisa, para aplicar em cima da pena base. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho. É o dobro, o 2/3, sei lá, coisa, da pena prevista no caput. E eu não tenho cálculo, eles não se dão conta disso. Se queria fazer uma punição, não vou dizer também. Veja o seguinte, senão os caras vão fazer. Eu não posso aplicar uma majorante considerando o dobro da pena prevista no caput. Ele poderia dizer, aplique-se o dobro da pena encontrada lá pelas escalas anteriores, seja da pena base, se não houver caso de aumento, se houver como é que é, agravantes, em cima dessa, da segunda fase. Daí você pode duplicar, pode botar 2/3 sobre a pena encontrada na segunda fase. Poderia ser, já que quer duplicar isso aqui. Agora, dizer que se aplica o dobro da prisão no caput, não tem como, eu não estou trabalhando com o caput. Eu estou trabalhando partindo da base. Eu tenho uma pena base, encontro a pena provisória e vou depois para a causa de aumento. E é em cima disso que eu encontrei que você tem que aplicar esse parágrafo. E eu não tenho como trazer o caput para cá. O caput não está previsto. O caput é o limite máximo da pena. Não é essa forma que você faz a aplicação, combinação de agravante e causa de aumento ou majorante. E você faz pena atenuante e minorante, ou pena de diminuição. Então, elas incidem umas sobre as outras. Eles desconhecem a anatomia do código. O legislador não sabe o que é aplicação de pena. Aliás, ele não sabe quase nada de nada. Não tem. E ele tem os jurisconsultos deles lá fazendo o quê? Sua Excelência, aqui não pode fazer assim, isso aqui é inaplicável. Quando é que vai aplicar isso aqui? Não tem. Porque eu só posso aplicar atenuante e agravante em cima da pena base encontrada no artigo 59. Pois bem, encontrada essa segunda pena provisória com agravante e atenuante, daí eu vou aplicar essas majorantes ou minorantes, que é uma majorante aqui. Então, eu tenho que aplicar o aumento de 1 ou 2/3 sobre aquilo que eu encontrei, não sobre o abstrato que está lá no caput. É uma insandice absurda. Você pega assim, não tem saída. Se você construir qualquer saída da jurisprudência, é só achismo, é uma artificialidade. Tu não tens como aplicar nessa dosimetria de pena, com pena base 59, pena intermediária com as agravantes e atenuantes, e a pena definitiva com a majorante e minorante, e elas incidem sobre aquilo que você já encontrou. A pena de agravante e atenuante incide sobre a pena base lá do artigo 59, as majorantes e minorantes incidem na segunda pena encontrada nas causas de aumento e diminuição, nas majorantes, nos agravantes e atenuantes. E não o dobro do caput. Como é que eu vou aplicar isso aqui? Eu vou chegar a 30 anos, 40 anos, para aplicar uma pena? Não tem sentido. É uma coisa absolutamente, eu acho que tem que ser declarada a inconstitucionalidade pela incompreensão, pela inviabilidade, pela inaplicabilidade. Você não tem como aplicar. E qualquer coisa que fizer, vamos descontar tanto, quem sabe a gente tem que aplicar metade dos 30 anos, mas como é que eu vou aumentar em cima de quê? Não tem como fazer. Então, essa previsão, essa loucura do legislador, tem que encontrar uma solução ou ela é inaplicável. Eu não encontro solução para isso. Eu não tenho previsão. A história, ao longo da história dos séculos, aqui nós temos desde 1830, meu amigo, não tem uma previsão tão esdrúxula como essa, porque ela é inaplicável. O sistema trifásico do direito penal é assim, é a previsão do artigo do caput, daí vem lá com o artigo 59, aqui é a previsão básica do caput, de mínimo de tanto a tanto. Você encontra a pena base. Em cima da pena base, você encontra então, a segunda fase com as atenuantes e agravantes. Tá? Em cima das agravantes, atenuantes, em cima da segunda operação, se não houver atenuante agravante, é da base. Em cima dessa operação, você vai elevar de 2/3 em cima desse resultado. E não o dobro do caput, não tem, é inaplicável. Cara.
É simplesmente inaplicável. Eu quero verificar alguém que tenha encontrado uma solução legítima, legal para aplicar, separar coisa. Isso é a maior idiotice que eu já vi na face da Terra. O legislador não sabe o que é o Código Penal, não sabe como dosar pena, não sabe como aplicar a pena, não sabe, aliás, não sabe a função dele, que é culminar a pena. Pior ainda, é uma coisa absurda. Agora, eu poupo até o deputado, o senador. Agora, os seus jurisconsultos não dá para poupar. Os caras estão lá só para isso, senador Moro. Isso aqui é bonitinho, o senhor achou também até acharia, mas não tem como aplicar. Aqui nós estamos tratando de causas de aumento de pena, está dentro do tipo penal. Ele vai ser a terceira fase na aplicação da pena. Ele tem que incidir sobre a segunda. Não tem outra forma, não pode trazer o dobro, o triplo, ou simplesmente o valor do caput. Não pode incidir aqui, não tem como fazer. Não tem como fazer. Eu não quero fazer como é que teria que ser feito. Não vou falar, né? Senão os caras copiam. Desde que ele se quebra, assim. Tá bom? Não, e eu concordo plenamente contigo nesse ponto. E acho bem, assim, né? O que imagina, né? Que eles possam ter pensado esquece a segunda fase, né? Da dosimetria. Porque eles nem sabem que tem segunda fase. Eles não sabem que tem isso, eles não conhecem isso. Não conhecem. Uhum. Eles desconhecem o Código Penal, a estrutura do Código Penal, a metodologia do Código Penal, a filosofia do Código Penal. Não conhecem nada, na verdade. Então, eles enchem de retalhos, quando vem qualquer um louco dar uma ideia, eles encampam, vai lá. Agora, quem tem o dever, estão lá só para isso, são os jurisconsultos. Esse pessoal está lá para orientar, para mostrar, para demonstrar, fazer o raciocínio. Olha, ou consultar alguns professores, pelo amor de Deus. Eles fazem os debates com os amiguinhos da casa, não vira em nada, né? Uhum. Vira nesse monstro que tem aí. E eu ainda fiquei imaginando, né? Assim, quando eu falei que a pena acaba sendo maior do que o do homicídio simples, né? Porque imagina, né? Assim, com todas as... Mas tinha te dado conta que essa previsão nova aqui de aumentar 2/3 desse arma de uso restrito não tem como aplicar? Como é que vai fazer esse dia aqui? Você incide um percentual em cima da segunda base, da segunda fase. Não tem? Tem. E, não, o mais interessante, assim, ainda dentro da questão da dosimetria, ainda tem a escuta, questão só deixa eu fazer uma queixa agora que eu vi que você está de gravata. Você tinha que me avisar. Olha, o negócio vai ser... Não, é porque eu estava na sessão do... Vai para o YouTube e olha como é que eu tô. Não, é porque eu estava na sessão do TJ... é porque eu estava na sessão do TJ do Rio. Aí hoje eu tive que vir de terno, né? Eu não fazia as lives de terno, não. Tá desculpado. E aí, essa questão da dosimetria é bem interessante, né? Porque você na terceira fase, né? Você pode ultrapassar o mínimo ou o máximo, né? Legal. E acaba que nessa questão do aumentar o dobro, você estabeleceu que o mínimo e o máximo é 8,20. E aí realmente ficou uma aberração jurídica essa questão do dobro do caput sendo uma majorante. O problema é que isso não pode fazer o cálculo. Você não tem como aplicar em cima da segunda fase ou da primeira fase. Uhum. Não tem. Porque você pode... Ele não entendeu que é multiplicativo. É 1/3, metade, 2/3. 1/3 sobre o que já foi aplicado. Aumenta de... A pena base aumenta de 1/3 a 2/3 para a segunda fase. A terceira fase aumenta de 1/3 a 2/3 ou de metade em cima daquilo que já foi aplicado. Ele está trabalhando com proporcionalidade em cima da base. E não trazer abstratamente de lá para incidir aqui. Não tem como fazer. Ele não sabe o que é aplicar a dosimetria da pena. Não sabe como fazer. Causa de aumento e diminuição, você não pode ter como referência o caput. Não tem como. Mas também eu não culpo ele, não. Tem muita gente que realmente no próprio Poder Judiciário que realmente ainda não tem a devida noção de dosimetria da pena, né? A dosimetria da pena é uma coisa... Deixa eu te contar uma história. Eu fui promotor de justiça lá no Rio Grande do Sul. Lá nos anos idos da década de 70, de 80, por aí, já tinha falecido. Por ali, mais ou menos. O desembargador Boa Nova Roça. Era processo penal dele, pequenininho, baixinho, assim, coisa, mas um professor extraordinário. Eu assisti uma conferência com ele. E ele, nos acordos, ele dizia assim, via a sentença, uma aplicação de pena errada, ele dava umas mijadas, ele dizia, se faz assim,
ó, primeiro você pega a primeira fase, assim, assado, faz examina, né? Depois pega e faz a segunda fase, aí usa as agravantes e atenuantes em cima da primeira coisa, e explica a linguagem que é feita, e depois vem a terceira, nas causas de aumento e diminuição, por exemplo. Era uma figura extraordinária, né? E quem não pegava, se levava xingão do velhinho, que era uma coisa fascinante. O que eu digo, uma coisa, assim, o pessoal não vai gostar, mas a partir da reforma penal de 84, parece que o pessoal desaprendeu fazer o cálculo de pena. Isso dizia o desembargador, meu amigo lá, que depois da reforma, não sei se os professores pioraram também, o pessoal desaprendeu fazer a dosimetria da pena, fazer este cálculo. Hoje se argumenta tudo para botar dentro da culpabilidade, por exemplo. Tá? Mas eu, ainda que faça o cálculo correto, não tem problema. Então, e tinha muita coisa. Eu era procurador de justiça, era na quarta turma do Tribunal de Alçada em Porto Alegre, tinha lá ainda. E estava, no final de tarde, estava só nós, eles três, o juiz de alçada, e eu, que era procurador de justiça da turma. E tinha o diretor da faculdade da Júris, que é um amigo querido lá, estava ali, e ele estava reclamou disso, exatamente da aplicação de pena mal feita, os juízes não sabem fazer, Digo, eu acho que só tem um culpado. Só tem um culpado com esse negócio que o pessoal jovem aí não sabe fazer a dosimetria da pena. Tá, quem é que pode ser? Digo, só tem uma pessoa que pode ser, para mim. E aí o outro cara que está aí, quem é, César? Digo, só pode ser o diretor da Júris, é o diretor da escola, é o presidente da turma aqui, que era um cara assim, muito bacana. Que ele dizia, eu sou culpado, claro, está assinando mal, você não é o diretor da Júris, da escola da Júris, que é um problema bastante sério, mas tem gente que aplica também muito bem, né? Faz uns cálculos maravilhosos. Deixa eu te contar, vou fazer uma gente que aplica bem. Tem um juiz em Palmas, e eu disse para ele que ia citar até do meu livro, mas já estava pronto, não deu mais para citar. O doutor João Paulo Abe. Esse juiz faz uma avaliação, um cálculo de pena espetacular em todas as fases, sem exageros, sem bobagem, sem nada. Criteriosamente elaborada, fundamentada, assim, é uma coisa impecável. Na próxima edição que eu tiver, eu vou citá-lo, se não transcrever alguma coisa, mais ou menos na linha que eu faço, mas melhor elaborado que eu faço. Eu vi, e olha, eu vi no caso de Palmas, João Paulo Abe, até vou dizer o nome do juiz, porque eu estou elogiando, um cara espetacular. E eu vi numa sentença dele, contra um cliente meu. Assim, excelente. Depois, se puder, vou pedir a sentença para dar uma olhada nessa dosimetria, para a gente poder aprender, né, para poder ver. Vale a pena, viu? É muito bem feita. Coisa assim, espetacular, né? Mas é um certo segredo, a dosimetria da pena mesmo. Fazer bem feito, bem elaborado, observando, sem excesso, nem para lá, nem para cá, criteriosamente, assim. É bonito fazer uma sentença bem feitinha, né? E valorar, de acordo às circunstâncias judiciais, em primeiro lugar, né? E depois as agravantes e atenuantes. E eu sustento que as atenuantes pode trazer abaixo do mínimo legal. E as minorantes também. É uma referência. Concordo. E é interpretado errado. Bom, eu fundamento isso no tratado. Né? Fizeram interpretação equivocada do código anterior e transportaram equivocadamente para cá e foi feito mal feito, e aí todo mundo continua fazendo a mesma coisa. E tem jurisprudência, né? Tem até o súmulo do STJ dizendo que não pode vir assim, mas respeito do STJ e respeito à súmula dele, mas tecnicamente pode, eu faço e está no meu tratado, nos meus livros. Mas a gente tem que respeitar a decisão dos tribunais, porque, enfim, é o direito, é quem diz como é o direito, mas isso não impede que a gente explique como é. E sabe, tem que dizer, olha, mas o STJ não concorda, tem a súmula tal que, assim, né? Então, mas temos que respeitar os nossos tribunais. A gente respeita, mas a gente tem que bater na porta, né? Tem que bater na porta, até porque é ensinamento e é doutrina, eu acho que o pessoal tem que aprender a doutrina, né? E depois fazer a parte prática. E o judiciário, claro, tem a independência dele de fazer como quiser fazer, mas isso não obriga o doutrinador a seguir a coisa. Eu acho que o doutrinador tem a obrigação, dever de conhecer e comentar, se for o caso, até criticar respeitosamente e dizer, mas destacar a orientação do tribunal é assim, essa é contra o meu pensamento, por isso, eu acho que isso aí você traz matéria para o estudante, para o estudioso, assim, para ter mais argumentos, mais elementos, e a torcida, porque quem sabe um dia o STJ diz, realmente que esse cidadão lá tem razão, acho que a doutrina naquele sentido lá está bem, coisa assim. Mas, né,
Isso aí, é a nossa função também. E respeitamos, porque, afinal de contas, né, eu, pessoalmente, tenho o maior respeito pelas instituições democráticas. Eu digo o seguinte, eu, como cidadão, tenho o direito de questionar, de criticar qualquer instituição democrática, qualquer instituto democrático. Agora, isso é a minha liberdade de expressão, minha liberdade de crença e o meu conhecimento também, no caso que eu sou profissional. Agora, eu defendo, até embaixo d'água, as instituições democráticas. Você tem o direito de criticar o funcionamento, de criticar a sua atuação, mas tem que defender a sua existência, a sua importância dentro do Estado Democrático de Direito. É assim que funciona. Quer dizer, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de entendimento, todo mundo tem. Você pode ter direito de expressão? Tem. Claro, quando se trata do judiciário, nós que somos profissionais, somos advogados, somos professores, etc., temos mais dever ainda de respeitá-los, né? Até porque tem todo o nosso respeito, a nossa admiração, mas não, isso não impede que se faça crítica, construtiva ou não, enfim, trazer o nosso entendimento. Mas defendemos, acima de tudo, até embaixo d'água, as instituições democráticas, porque é o Estado Democrático de Direito, e as coisas funcionam assim, e tem que ser. Democracia tem os seus ônus também. A gente tem que conviver com o contraditório, com as ideias diferentes. Nós vivemos um Estado pluralista, né? Eu defendo, posso não concordar com a tua ideia, com o teu pensamento, mas defendo até embaixo da água o teu direito de dizer, de expressar, de externar o pensamento aquilo que a gente tem. E é assim que funciona. Né? Perfeitamente. Por isso Doutor Roberto Bittencourt, muitíssimo obrigado por esse tempo que nós passamos aqui, quase 2 horas aqui. Sério? Sério? É. Uhum. Tem um cara que fala demais, dá nisso, eu não vi o tempo. Não, mas foi uma tremenda aula, foi uma tremenda aula. Não, e não é todo dia que a gente pode ouvir o doutrinador, o livro, a pessoa que escreveu o livro que a gente usa, o livro que está na nossa cabeceira, o livro que a gente lê para poder colocar nas nossas petições, para poder argumentar, para poder melhorar o nosso argumento. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ouvir, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu ouvi-lo. A Abracrim e Espírito Santo, realizando esse trabalho, consegue fazer com que todos possam, porque nós estamos diante de uma situação extremamente complicada, né? É verdade, infelizmente. Enfim, mas vamos sair dessa. Vamos sim. E, de qualquer forma, enquanto a gente está aqui, né, em prisão domiciliar, está com essas restrições, a gente aproveita essa tecnologia para que a gente possa aprender, para que a gente possa ouvir, para que a gente tenha essa oportunidade, como hoje, de ouvir César Roberto Bittencourt, que é o autor se não é o maior livro de direito penal que nós temos, com certeza é um dos maiores livros, é um tratado de direito penal e que todos devem ler, que todos devem ler, é fantástico. E aguardo, doutor, como eu até mencionei no direct, o Código Penal comentado do senhor, né? Tá aí. Nós temos um problema, o Código Penal comentado, que saiu em outubro, né, rapaz? Então, a editora, nós estamos estudando uma forma de a gente adaptar, vamos fazer, acho que um complemento, juntar com ele ali e trabalhar numa próxima edição, porque é complicado, assim, as editoras estão muito difíceis. Rapaz, saiu em outubro, cara. Em outubro foi publicado, tu acredita? Puxa, lamentei profundamente, né? A editora também, então a gente está pensando numa alternativa, o que a gente vai fazer. Por mim, já poderia atualizar e colocar à venda, que eu já vou ser um dos primeiros a adquirir este Código Penal comentado. De qualquer forma, eu tenho também os tratados, mas o código é aquele acesso rápido, você está ali. Doutor Roberto Bittencourt, doutor César Roberto, pode falar. Deixa eu agradecer a você, dizer do prazer de ter meu moderador aqui, meu interlocutor, te cumprimentar, assim, parabéns, dizer quando é que a gente vai almoçar de novo, né? A satisfação que tenho, cumprimentar vocês, os professores de toda parte, pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido, no entusiasmo, que sai, eu não ofendo ninguém, não quero ofender ninguém, eu respeito a liberdade e o direito de cada um. Mas eu cumprimentar vocês aí, o Mero Mafra, nosso presidente, mas eu quero destacar também um querido amigo aí, que é o professor Rivelino, um parceiro, um professor 2 em 1, né? Magrão Galtão, que é um amigo também, companheiro, que me leciona em várias universidades por aí. E agradecer aos capixabas, o pessoal todo que nos ouviram de toda parte, pedir desculpa pelo meu entusiasmo, pela forma de dizer, de falar, meio atropelado, assim, aquilo
vem e sai, né? Tipo, então, não é elaborada coisa assim, a gente trata, assim, pedir desculpa por isso, cumprimentar os alunos, dizer que tem que ter critério, cuidado das provas, né? Que lado técnico mais específico, por exemplo, a gente tem que ter presente. Hoje é uma visão mais aberta. Meu muito obrigado, até uma próxima, espero que o pessoal nos perdoe por algum excesso aí, tá bom? Não, tranquilo. Vou passar a palavra aqui para o João para fazer as considerações finais, representando a diretoria da Braquim. Obrigado, aqui. Professor, que maravilha de palestra. Obrigado. Aprende demais. Como o Davi falou, os seus tratados estão na cabeceira e na minha estante do meu escritório. São os livros que eu bebo diariamente. Quero agradecer muito a disponibilidade do doutor. Quero também agradecer ao doutor Davi com essa disponibilidade gigantesca também de estar patrocinando esses eventos para nós, nos fortalecendo cada vez mais. Mais uma vez, na pessoa do presidente Homero Mafra, agradecer a todos os ouvintes, as pessoas que nos seguiram, e que se preparem que vem bastante coisa a mais, né, Davi? Vem. Dia 10 nós vamos ter um webinar de execução penal com o doutor Luiz Carlos Valois. E aí vai ser dia 10. Dá um abraço nele. Eu acho que vou estar também com uma live aí, um webinar. Aí eu acho que da Abracrim Nacional. Eu me lembro que o dia eu tenho a impressão que é o dia 10, mas eu tenho que encontrar o Luiz Carlos Valois, que eu considero um magistrado extraordinário, viu? Cara espetacular, eu cumprimento, um abraço a ele, né? Que a gente acompanha assim o trabalho dele, de movimento, a guerra que ele enfrenta, a batalha que ele tem que matar um touro por dia, né? É sempre bem. Mas obrigado a vocês, um prazer, satisfação, e as minhas excusas pelo meu entusiasmo, excesso, a gente fala assim de improviso, né? Então vai no calor do momento, e às vezes diz alguma coisa que não devia. Eu não escrevo assim, viu? Eu sou meus adjetivos, são mais moderados. Não, tá tudo certo, doutor, tá tudo certo. Assim é bem melhor o bate-papo, é muito mais proveitoso, na minha opinião. Quando é que libera isso aí pra gente, né? Gravação para ver? Eu vou te mandar, já vai ficar no YouTube, vai ficar lá no YouTube, mas eu vou fazer o envio para o doutor, colocar numa nuvem e vou enviar o vídeo para o doutor. Então tá. Muito obrigado, viu? Certo? Grande abraço, até a próxima. Grande abraço. Muito obrasiado. Tá. Até mais. Até a próxima.